Queria me apresentar primeiro. Meu nome é Flávia, tá? Eu atualmente sou a diretora de competições da FEMERGE. Assumi isso desde o ano passado. Então, na FEMERGE, normalmente é tudo de 2 em 2 anos, né? Os mandatos são bianuais. Então, eu assumi em fevereiro de 2013. Então, esse é meu 2º ano e eu vou até o final do ano. Talvez eu continue, talvez não. Não depende de mim só. Mas gostaria, porque eu gostaria de poder continuar contribuindo aí com essa vertente da escalada, que é muito importante, está sendo muito importante no nosso estado. E eu acredito que tem muito aonde chegar ainda, tem muita coisa para ser feita, assim. Tá? O título aí eu botei: escalada de competição é muito mais importante do que você imagina. Até porque eu estou apresentando isso no LIDE, que é um clube. Eu sei que tem muita gente aqui que não tem o hábito de competir, ou nunca prestou muita atenção no que está acontecendo no mundo das competições. Mas, assim, o retorno para a gente é muito grande. É importante para você. Então, eu tenho os benefícios para a sociedade, os benefícios para o próprio praticante, tá? Independente do nível dele. E a situação atual do Rio de Janeiro, né? Um pouco de passado, presente e futuro. Então, quando você fala de competição, aí vamos pensar um pouco qual é o objetivo disso aí, né? Assim, para que serve uma competição? Para que eu vou botar um monte de gente competindo entre si? Eu vou fazer lá regras... Vou botar um conceito lá, e por que eu vou fazer isso? Para que eu vou organizar uma competição? Para que eu vou perder meu tempo, jogar um bando de gente numa sala para competir entre si? Né? Então, acho que a resposta mais tradicional que eu ouço aí, quando você pergunta para que serve uma competição genérica, de qualquer esporte ou de qualquer coisa, é para escolher. Você pega um monte de gente, você tem um monte de gente na sala aí, vamos lá, vamos escolher o melhor. Eu sou o melhor, eu ganhei. Né? Para botar esse cara em cima de um pódio, talvez, botar um troféuzinho bonitinho na mão dele, bater umas fotos, legal, eu ganhei. Não, não. Eu não vou armar um circo inteiro, não vou mover mundo, dinheiros e fundos por causa de uma pessoa. Tá? Legal, bacana. O pódio tem que existir, o troféu tem que existir, mas a realidade é que tudo isso aí são ferramentas. São ferramentas motivacionais, porque o verdadeiro objetivo da competição é você pegar todas aquelas pessoas ali e fazer com que elas todas mostrem o seu maior potencial, fazer com que todas elas deem o melhor de si e tentem alcançar o melhor. Porque isso faz com que o nível do esporte suba. Você tem 50 pessoas tentando fazer o seu melhor, uma delas ganha, se destaca, importante isso, mas todas elas tentaram o seu melhor. No ano seguinte, todas elas vão tentar mais. Depois vão aparecer pessoas novas que eram crianças ainda antigamente, mas já cresceram, estão tentando mais e mais e mais. E você tem todo o nível do esporte que estava numa posição e ele sobe. Tá? Você tem aí 200 metros rasos. Parece pouco essa diferença aí de 1 segundo, 4, tá? Mas de 51 para 2009, os recordes baixaram bastante no universo dos 200 metros rasos. Isso é muito. Tá? Mas não é só isso que aconteceu. Nesses 60 anos, você tem evolução em outros aspectos do esporte, além dos 1,4 segundos. Você tem que o campeonato é padronizado. Não, vamos regulamentar, vamos nos organizar. Então, você tem primeiro o investimento de organização. Lá nos idos de 1900 e vovó de fralda, tinha gente que competia a 220 jardas, que era, na verdade, 201 metros, mais ou menos. Agora é 200 metros em qualquer lugar do mundo, até nos Estados Unidos, onde é tudo... Depois você começou a ter a necessidade do controle automatizado. Você vê que lá em cima eu tenho 20,6, embaixo eu tenho 19,19. Já aumentou uma casa decimal na precisão. Porque tinha que ser automático, não dava mais para ser no cronômetro aqui. Então você teve investimento em tecnologia. O esporte fazendo tecnologia. Só em 77 que, 2 anos depois que eles conseguiram chegar num... Não, agora a gente consegue garantir que esse controle automatizado funciona. Então você imagina que nesses 2 anos aí tiveram cientistas ou pessoas estudando como melhorar. Então, você tem o esporte trazendo benefícios para a sociedade. Você saiu com melhores roupas, melhores sapatilhas, sim, eles também usam sapatilhas, não chamam de tênis. Tá? Melhores sapatilhas, as melhores pistas, até a tecnologia do solo lá, onde as pessoas correm, a areia melhorou. No nado livre, acho que a diferença é mais gritante um pouco. Tá? Você tem aí uma diferença maior, de quase 3 segundos. Yes. O dobro da outra diferença. Mas o nível de evolução também foi maior.
O controle também automático também teve que surgir. Hoje em dia, eles controlam até a temperatura e a densidade da água controlada, para que todo mundo compita na mesma qualidade. Maiores especiais, tecidos especiais, tecnologia e um monte de coisa, e a sociedade tendo benefício. Então, você faz uma competição porque você traz benefício, você traz retornos, não é apenas uma brincadeira. Tá, mas tem a competição e tem o evento de competição, tá? O circo todo, para que eu vou armar o circo todo? Por que eu vou botar um estádio com luzes, holofotes, narradores, painéis eletrônicos, luzes piscando? Né? Porque tem muitos benefícios disso. A verdade é que se você tem um esporte, você quer que ele cresça, você tem que ter uma vitrine. O evento é uma vitrine do teu esporte. Então ele tem que ser grandioso, ele tem que ser um evento. Ele não pode ser 10 pessoas numa sala aqui, vamos ver quem cospe mais longe. Vai ficar nessa mesma coisa para o resto da vida. O evento é o motor econômico do esporte. Qualquer evento, não estou agora nem falando só de competição. A ATM é o motor econômico do nosso esporte. Tá entendendo? A ATM gera dinheiro. A ATM traz patrocinadores, traz benefícios. Quando você põe o evento competição, você também tem o seguinte, lembra daquele pódio, daquele troféu que você quer botar na mão do vencedor? Ele é um motivador, ele é a ferramenta. O pódio é uma ferramenta, o troféu é a ferramenta. Mas o evento em si também pode ser a ferramenta. Quanto maior o evento, maior a motivação. Vai ter milhões de pessoas. Eu vou ser o campeão e milhões de pessoas vão saber que eu sou o campeão. Então, quanto maior o evento, maior a motivação. Então, estamos aí, ó, mais praticantes, mais patrocínio, mais eventos, maior representatividade. E isso é importante para a gente, representatividade. Porque a gente precisa de representatividade. Estamos falando de federações, estamos falando de clubes. Estamos falando de governo, estamos falando de leis, temos problemas de acesso. Para que eu vou fazer uma lei que beneficia 10 pessoas? Não, mas não são 10 pessoas. Nosso esporte tem 500 mil praticantes. Eu sei que a gente tem aquele sentimento de não, eu quero essa montanha só para mim, vou ficar aqui quietinho no meu canto. Mas a representatividade é importante, sim. Porque a gente tem que ter força para pleitear o que a gente quer. Então, você está falando de um círculo vicioso. Qualquer evento, então isso é verdade para a TM, mas também é verdade para a competição, então a gente tem que ter os dois. Porque, bem ou mal, a competição é uma vitrine que tem aquele negócio ali que mexe com o ego das pessoas, de querer se motivar, de querer fazer melhor. Então, ele é um evento importante. Então, você tem o círculo vicioso, praticante, representatividade, patrocínio, e não necessariamente esse círculo está conectado dessa maneira, tá? Você, às vezes, do patrocínio sai praticante direto, sai... Representatividade já gera evento, tá? Mas eu não gosto de pensar em círculo vicioso, eu não gosto desse termo. Eu gosto de pensar em espiral viciosa. Por quê? Porque você tem assim os elementos que você está aí, e cada vez que um é influenciado, quando ele empurra o próximo elemento, ele empurra maior. Então ele está sempre crescendo, porque eu empurro maior. Eu gero mais praticantes, que gera mais patrocínio, que gera mais representatividade, que gera mais eventos e que tudo volta. Então, ele cresce maior. Ele é uma espiral viciosa. Tá? E vai crescendo... Pode ser uma espiral circular ou pode ser Fibonacci, se você quiser. E como eu falei, não necessariamente uma espiral certinha, porque você pode ter setas saindo de um para o outro em ordens aleatórias. A questão é que um, quando afeta o outro, ele afeta assim, não no mesmo nível, ele faz o outro empurrar. Mas você pode agora incluir mais. Eu botei esses 4 elementos aí, mas você pode crescer essa quantidade de elementos aí, né? Explicando até melhor o que significa essas coisas. Leis, porque a representatividade empurra mais leis. Leis a nosso benefício. Tá entendendo? Patrocínio, melhores preços. Tá, eu não participo de competição, mas eu adoraria ter uma sapatilha mais barata. Isso só vai acontecer se tiver mais gente comprando. Eu adoraria ter um budrê mais barato. Certo? Eu adoraria ter uma sapatilha não só mais barata, eu adoraria ter uma sapatilha melhor, mais aderente, que gruda na pedra, que sobe só. Isso vai acontecer porque eu... sobe e te deixa para trás, né? Ela sobe e você fica embaixo olhando, volta aqui. Então, a tecnologia, produtos e tecnologia, porque tem lá o campeão mundial, lá, o campeão brasileiro, o cara tá... Não, aí vamos investir numa sapatilha melhor, que prende melhor na garrinha, e todo mundo se beneficia disso, um budrê mais leve, seja lá o que for. Mais praticantes. Esses praticantes podem ser praticantes escalados, mas que acabam frequentando ginásios, frequentando clubes, então tem mais clubes ou clubes maiores, tá entendendo? Com mais gente, com mais força.
Certo? Então, tudo isso nessa espiral assim. Mas nem tudo são flores, tá? A espiral, ela pode crescer ou ela pode diminuir. Tá? O inverso também é verdade. Se eu faço um evento hoje e ninguém se inscreve, eu não quero fazer outro. Vou fazer outro evento para não ter nenhum inscrito. Eu faço um evento hoje, escrevo um projeto super legal, mando para todos os patrocinadores, ninguém se patrocina. Pô, isso já aconteceu. A gente já passou por esse cenário. Também. A gente já teve para baixo. Já teve para cima, já teve para baixo. A verdade é que essa espiral, às vezes, ela cresce, volta, aí cresce mais. Aí, às vezes, cresce com muito mais força, cresce pra caramba, de repente, dá um boom, alavanca. Certo? Apoie quem te apoia. Não é à toa que a FEMERGE lançou essa campanha. Isso está preso nisso aqui. Apoie quem te apoia. Se o patrocinador investiu na competição, investiu no ATM, no cinema, na praça, seja lá o que for, mas você comprou com o mambeiro da esquina, e aí? O mambeiro da esquina certamente não vai patrocinar o próximo campeonato. Tá? Essa é a campanha que foi lançada pela FEMERGE este ano. Tá? Ela ainda está desenvolvendo. Certamente o desenho deles ainda já é muito melhor que o meu, muito mais bem feito. Mas essa campanha ainda vai crescer, está inclusive assumindo um aspecto nacional. A CBME está comprando essa campanha também. E vamos continuar aí. Esse cartaz, a réplica desse cartaz estava lá na praça no dia da TM. Enorme, dessa altura. Assim. Contar um pouco da história das competições, então. Eu expliquei aqui por que competição é importante, legal. Ainda não falei de regras, né? De quem vai ganhar, quem vai vencer e tal, mas... Um pouquinho da história, assim. A gente passou por algumas fases. Dividi algumas fases. Teve a fase pré-FEMERGE, tá? Mas que ela coincidiu com uma fase X Games, tá? Entre 95 e 2000 teve, assim, uma febre de esportes radicais de modo geral. A verdade é que a gente tem as Olimpíadas, que lá fora são conhecidas como Summer Games, né? Jogos de verão. A gente chama de Olimpíadas, mas nem muita gente chama de Summer Games. Tem as Olimpíadas de Inverno, a gente chama de Olimpíadas de Inverno. Lá fora muita gente chama de Winter Games. E lá pelos anos 90 teve a grande ideia de, já tem o Summer Games, já tem o Winter Games, vamos criar os X Games. Vamos pegar todos aqueles esportes que não são aceitos na Olimpíada de Verão, nem das de Inverno, mas que são talvez de um, pode ser de dois, mas que tem muita popularidade, principalmente entre os jovens. O X Games nunca atingiu um patamar de uma Olimpíada de Verão, uma Olimpíada de Inverno, nunca chegou nem perto. A própria escalada saiu dos X Games, porque perceberam a dificuldade enorme de televisionar a escalada. O próprio desafio Nescau que teve lá na praia em 99, eu me lembro que esse desafio foi televisionado. Eu me lembro de estar assistindo isso, eu não escalava ainda. Eu não entendia nada de escalada, pelo contrário. Eu me lembro, não escalava, o cara subia e caía. E quem estava dando segue, provavelmente, num gri-gri, já começava a descer o cara direto. Eu, como hoje eu sou engenheira, mas na época já tinha fascínio por tecnologia, eu queria entender como é que era o sistema de corda. O cara tá subindo, de repente ele tá descendo, mas peraí, de onde vem a corda? Eu não consegui, eu fiquei mais de 2 horas assistindo o campeonato, não queria nem saber quem é que estava ganhando e quem é que estava perdendo. Eu queria entender de onde vinha a corda. Ele tá subindo, de repente a corda tá para baixo, aí ele... Eu me lembro disso. Eu assisti esse campeonato da Nescau na televisão, eu não escalava ainda. Mas era chato pra cacete. Por que era chato pra cacete? Porque você tem 50 pessoas fazendo a mesma via. Tá? Mas não é o único campeonato, não é o único esporte que é chato de assistir, né? Convenhamos. Assistir, sei lá, saltos ornamentais pra mim é a mesma coisa. Agora o fulano de tal. Agora o Beltrano. Pra mim é igual, tá? E também não é um esporte grande de ser televisionado. Mas são. Mas foi uma fase de declínio, tá? Também teve o surgimento do IFSC. É bom e ruim. Muita gente é a favor de separar, tá? Não, tem que ter uma federação para a escalada de montanha e uma de esportiva. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Bom porque você vai focar, não, eu só faço isso, só quero saber disso. Bom talvez na Europa, onde você tem uma massa enorme de escaladores, tá? E tem realmente alguns que só fazem escalada de competição, não é nem esportiva, de falésia. Tem uma massa enorme de escaladores que não sai do ginásio.
Só faz escalada de competição. E você tem dinheiro suficiente para as duas massas. O IAA ter milhões de associados e o IFSC ter milhões de associados. Mas aqui no Brasil não é realidade. Aqui no Brasil você tem meia dúzia de escaladores. Se você bota 3 para um lado, 3 para o outro, nunca que a gente vai ter dinheiro para nada. É melhor se unir. International Federation of Sport Climbing. Isso. International Federation of Sport Climbing. Mais ou menos. Eles são meio... Ele surgiu da UIAA, mas ele não é exatamente um braço. Tipo, acho que ele não dá nenhuma satisfação ao IAA, ele não paga nada. É uma dissidência, mais uma dissidência. Você fala, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Por que isso pode ser bom? Você foca no que você tem que fazer. Por que isso pode ser ruim? No sistema hierárquico de federações, uma CBME da vida, que pagava uma taxa para um órgão único, passou a pagar 2 taxas. Uma para o IAA e uma para o IFSC. Tá entendendo? Então, se você é grande, se você tem um país com milhões de pessoas... Só 2 ou 3 pessoas que para fora para competir. Não, mas tudo bem, isso aí é outro mérito. Eu não vou entrar nesse mérito agora. É. Para 2 pessoas do Brasil competir lá fora. Sim, mas isso é outra questão. Não, essa é a questão. Mas também não foi só assim. O que eu quero dizer assim? IFSC é bom, porque ele começou, assim, tudo aquilo que eu falei dos outros esportes, regulamentar. A corrida antes era 220 jardas ou 200 metros, cada país fazia como preferia. Não, então o surgimento do IFSC, nesse caso, é ótimo, porque eles que padronizaram as regras, os regulamentos, eles organizaram muita coisa. Entendeu? O próprio campeonato de escalada de velocidade, que é um que ninguém no Brasil conhece muito, eles padronizaram. O muro tem uma inclinação fixa, independente. Não é assim, não, a gente vai fazer uma via, a gente vai fazer 2 vias iguais, e as pessoas vão competir de velocidade. Não, a gente vai fazer 2 vias iguais, no muro que tem que ser de exatamente 30 metros, que tem que ter exatamente uma inclinação negativa de 15 graus, e as agarras, todas as agarras têm que ser iguais, variando apenas a posição delas. Todas as agarras da via é a mesma agarra, e varia só se ela está mais assim ou menos assim. Então, um monte de padronização, assim, por assim, tem um monte de coisa excelente associada ao surgimento do IFSC. Para nós tem uma desvantagem grande, que é eu ter que pagar 2 taxas em vez de uma. E que também começou aquelas, não, então a gente tem que parar de fazer do jeito que a gente faz, para fazer nas regras deles, e nem sempre a gente se adequa com essa realidade, e com isso também muitas brigas de quem é que vai fazer como. Já tinham 2 federações, tinha a FEMERGE, tinha a FEERGE, isso já rolou uma briga. Então rolou um declínio aí no início do ano 2000, 2002, 2003, rolou um declínio. Mas eu acho que esse último item aí também é muito importante. Poucos organizadores atingiram o retorno financeiro esperado. A organização é cara. Tá? Não é o único esporte de organização cara também. Isso não precisa ser um motivo. Assim. Eu imagino que organizar uma mega rampa de skate, como fazem ainda, é tão caro quanto. Um estádio de futebol, a Copa do Mundo está mostrando para a gente que também não é muito barato. E outras coisas. Mas, ser caro ou não, você não atingir o retorno esperado é desestimulante, é a espiral andando para baixo. Não. Então, em vez de um evento ter gerado mais patrocinador e mais praticante, ele não gerou tanto assim. Então, o que será que a gente fez de errado? Também será que apostaram fichas muito altas? Pode ter sido isso. Porque a espiral funciona, mas se você também apostar fichas muito altas antes da hora, não é legal. Você também está na espiral, ela está crescendo, mas você já querer chegar lá em cima e botar um mega campeonato, será que dá certo? Entendeu? Às vezes não. Aí teve a nova era do boulder. Então, por exemplo, falei lá, dificuldade de televisionar a escalada, até dificuldade de organizar um evento de escalada. Os atletas, às vezes, ficavam 3, 4, 5 horas na área de isolamento, porque eles não podem ver o outro atleta competir. Bom, para você, como participante, devia ser um saco. 3 horas na área de isolamento. Às vezes estava planejado para você ficar só 2, mas aí atrasou, um cara se machucou, você acaba ficando 5. Tá? Isso aí é verdade. Acho que 2005 não ia ter campeonato, 2004 não teve campeonato, ou teve um campeonato brasileiro. A Camilinha chegou, tá, eu malhava na limite vertical nessa época, eu estava começando a treinar em boulder. E o Flávio Carneiro, que é dono da limite vertical, a Camila participou de um festival, de um campeonato em Minas que era no formato festival. O formato festival ele tem umas regras diferentes um pouco do escalada tradicional. E ela botou uma pilha nele de fazer assim, ela chegou lá, por que esse ano não vai ter competição? Aí vem aquele papo,
Ah, porque ninguém vem, ninguém participa, a FEMERGE não faz nada. Blá, blá. Então, dane-se as regras. Faz um festival aqui pra gente se divertir. Não sei se vocês já ouviram falar que teve o tal do desafio do Hulk, né? Foi grande. O primeiro desafio do Hulk foi em 2005. Em 2006 teve a segunda edição do desafio do Hulk, tá? Aí em 2007 a Patrícia Matos, que era a dirigente lá do Muro de Niterói, a sócia do Fábio, do Gollum, mas era ela quem tocava o muro, né? Ela entrou como diretora de competições da FEMERGE. O desafio do Hulk acabou valendo como ranking estadual nesse ano, se não me engano, ou foi algo assim. Em 2008, ela resolveu padronizar e fez 4 etapas espalhadas pelo estado. Foi um dos melhores campeonatos que ela organizou, porque foi uma etapa na limite vertical, depois uma etapa em Friburgo, no muro do Leandro, não é o On Blocks, esse que tem agora, era o muro do Leandrinho, que era até na casa dele. Depois foi no muro dela, em Niterói. E depois teve uma 4ª etapa na própria limite vertical. De novo, seria uma final. Então, a limite vertical abriu e fechou o campeonato. E teve uma em Niterói e uma em Friburgo. E esse teve participação grande, assim, das pessoas realmente irem em todos. Que isso é outra coisa importante. Quando você faz um campeonato com várias etapas, é importante que pelo menos uma parcela dos competidores vão em todos. Que eles são aqueles caras que estão no ranking mesmo. Você faz 4 etapas, mas cada etapa tem um participante diferente, quem é o campeão? Então, é claro, é sempre assim, na etapa de Niterói, teve uma galera de Niterói que não foi nos outros. Na etapa da Limite, teve uma galera do Rio que não foi nos outros. Na de Friburgo, teve uma galera local de Friburgo que participou, mas não participou dos outros. Mas teve uma massa itinerante suficiente para participar das 4 etapas e teve um ranking bem completo, muito bem feito de campeonato estadual. E esse foi um dos primeiros que eu participei. Eu participei dos de 2005, 2006. 2007 eu também participei, me lembro que eu até estourei o dedo. E comecei a me interessar um pouco por isso. Assim, eu já comecei a trocar muita ideia com a Patrícia. Eu ligava para ela, perguntava, mas por que vai ser assim? Pô, você não acha melhor fazer assim? Eu já batia de frente até com algumas coisas com ela. Quer dizer, bater de frente não, eu dava sugestões, ela não gostava. Mas ela fazia um trabalho excelente. Porque existe mais de uma maneira de fazer a mesma coisa, né? E não necessariamente uma é melhor. Então ela fez do jeito dela e foi muito bom. Só que 2009 e 2010 as etapas foram só em Niterói. Acho que em 2009 teve uma etapa na Limite, eu não estou me lembrando. E entrou a obrigatoriedade de federação. Isso aí foi uma grande polêmica, assim. Na minha opinião, se você tem um campeonato organizado por uma federação, você tem que se federar para competir. Porque, primeiro, que isso é realidade em qualquer esporte. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fazia judô. E eu fui competir num campeonato estadual judô. Meu professor chegou assim, você quer competir? Eu falei, quero. Tá, você tem que se federar e pagar a inscrição. Tá bom. Nem discutir, você tem que se federar e pagar a inscrição. Aliás, pelo contrário, naquela época, se federar para mim era, eu vou ser federada. Eu queria isso, tipo, caraca. Chegou minha carteirinha da Federação de Judô, eu ficava assim. Também eu tinha 12 anos, né, galera? Calma aí. Caraca, eu sou federada. Mas na escalada, por incrível que pareça, isso era uma polêmica. Que para mim não tinha nem que existir essa polêmica. Para mim é fato. É um campeonato estadual. Ele escolhe o melhor entre os seus membros. Não é um campeonato estadual que eu escolho o melhor de quem veio. É um campeonato estadual que escolhe o melhor dentre os seus membros. Tanto que em outros esportes tem mais de uma liga. O boxe tem 3 ligas. Quando rola um campeonato de uma liga, o que isso significa na prática? Que você está escolhendo os melhores dentre os membros daquela liga. Certo? Se você faz um campeonato de outra liga, é o melhor dentre os membros daquela liga. Tem gente que quer tanto competir que se inscreve nas 3 ligas. Ok, bacana. Tá? Mas aqui só tem uma federação no Rio de Janeiro, tinha que ser, mas isso não era unanimidade. Eu me lembro de reuniões da federação, assembleias, com o Bernardo ainda presidente, onde isso estava sendo discutido com os clubes, com os presidentes dos clubes. Uma das pessoas que votava contra, infelizmente, era o Flávio, porque ele achava que se você obrigasse a se federar, teriam menos inscritos no campeonato dele. Os desafios do Hulk eram muito populares, tinham 50, 60 pessoas. E ele ganha o dinheiro das inscrições.
Então ele achava que em vez de 50 pessoas ia ter só 30. E ele ia perder dinheiro. A própria Patrícia, que era diretora, mandava uma de, mas as pessoas têm que se filiar na FEMERGE, mas a FEMERGE não está fazendo nada. Aí, como assim a FEMERGE está fazendo nada? Você, FEMERGE, você está organizando o campeonato. A FEMERGE está fazendo, você, FEMERGE. Não, mas não está dando dinheiro. Mas quanto de dinheiro você precisa? Também não houve uma comunicação melhor entre diretoria e presidência que os papéis fossem bem definidos. Aí convenceu-se de que tinha que se federar. Mas aí com esse papo de que vamos perder, não sei de onde surgiu uma ideia 10 vezes pior, porque o dinheiro dos inscritos era importante. A brilhante ideia, que eu não sei de quem foi em alguma reunião dessas, talvez à meia-noite, já com todo mundo cansado, foi de que seria obrigado a se federar, mas que a inscrição seria de graça, para não ter uma sobrecarga em cima dos atletas de dinheiro. Por incrível que pareça, isso fez menos inscritos. Porque o pessoal não estava preocupado com o dinheiro. Porque a primeira etapa, que não tinha dinheiro, porque não tinha inscrições, que as inscrições eram de graça, a primeira etapa foi horrível, porque como é que você organiza um campeonato sem dinheiro? A segunda, ninguém voltou. Aí é aquela espiral negativa de novo. Pô, o campeonato foi bagunçado, foi uma zona, atrasou horas, não sei o quê. Pô, eu não vou na segunda etapa. Entendeu? Mas foram bons. Eu participei dos dois, foram bons. O de 2010 eu já estava com o meu ginásio aberto lá em Jacarepaguá. Então eu botei meus atletas para competirem. Um deles ganhou a categoria amador. Foi bem divertido. No final das contas, dentre os problemas, foi um campeonato excelente. E aconteceu. E foi, pelo menos uma coisa foi certa. Foi um ranking estadual. Então, pelo menos uma coisa já estava acontecendo. Desde 2008, pelo menos você teve 3 anos seguidos com um ranking estadual. Certinho, com 4 etapas. Então, os atletas já começaram a poder se programar. Pelo menos uma das coisas a Patrícia resolveu bem. Ela conseguiu botar os campeonatos num calendário. Não, fiquem tranquilos que todo ano vai ter. Você tem uma noção de quantas pessoas participaram desses campeonatos? Quantas pessoas se inscreveram? Nos de 2009 e 2010, tinha uma média de 15 pessoas, 15 homens e 15 mulheres, 30, mais ou menos. Menos, talvez 15 homens e 10 mulheres, 25 pessoas. Nos de 2005, 2006 foram mais gente, foi 60 pessoas, assim. Tá? Então, realmente, esse negócio da federação deu um baque, mas não foi só a federação. Os campeonatos da Patrícia não eram festival. Isso também não é legal. Eu vou falar um pouquinho do que é festival e o que não é festival. O campeonato de boulder hoje, mundial, é assim. Tem uma série de vias de boulder. Aí chega o primeiro atleta e as vias vão crescendo de grau. Ele escala um boulder ou 2 boulders. Se ele mandar os 2, ele vai para o próximo nível. Se ele mandar só um, sei lá, ele fica numa repescagem. Se ele mandar nenhum, ele está eliminado. Aí depois passa para os próximos 2 boulders. E isso vai se repetindo até que já tem um monte de gente eliminada, os boulders vão subindo de graduação e sobe só uma pessoa, só 2 pessoas, você tem uma final e tal. Como é que ela fez esse campeonato? Ela tinha 4 boulders e entrava um atleta de cada vez por boulder e depois somava quantos boulders. Quem fez mais boulder vale mais. Se você fez 3 boulders e o outro só fez 2, você ganhou. Então, o que isso tornava chato? Você entrava um atleta para fazer o boulder A. Aí ele voltava para o isolamento. Ficava isolado, ninguém podia ver. Aí vinha outro atleta para fazer o boulder A. Aí vinha outro atleta para fazer o boulder A. Aí depois que todo mundo fez o boulder A, agora vai todo mundo fazer o boulder B. Com isso o campeonato levava o dia inteiro, o atleta escalava pouco, o público via 200 vezes a mesma coisa, não tinha emoção nenhuma. O formato festival, como é que a gente faz? A gente abre, sei lá, 30 boulders no muro. Cada atleta tem uma ficha. E ele escolhe o que ele quer entrar a hora que ele quiser. Claro, rola uma fila. Mas ele pode ver outras pessoas competindo. Então, não tem o critério do à vista. Porque eu vi o cara, ele usou aquele pé ali, pô, vou fazer aquilo também. Mas, em compensação, ele também te vê escalando. Então, você vê ele escalando, mas ele te vê escalando. Então, na verdade, é todo mundo em flash, digamos assim, com dicas. Você pode ver, você não pode tocar nessa casa, você pode ver. Só que você tem um muro, 30 vias, um monte de gente, e você vai escalando. Olha, eu quero fazer essa via aqui, essa via vale 1000 pontos. Aí eu escalo.
Mandei 1.000 pontos na minha fichinha. Agora eu quero fazer essa via aqui. Essa via vale 1.500. Mandei 1.500. Essa via vale 900. Ih, não mandei. Não ganho os 900 pontos. E você vai preenchendo a fichinha com todos os boulders que você mandou ou não mandou. E você pode entrar em que você quiser. Você que escolhe se você quer entrar, não quer entrar. Porra, eu tô vendo esse boulder aí de 10.000 pontos, não tenho nem chance de sair da primeira garra. Vou ficar aqui me divertindo, feliz da vida, no meu boulderzinho de 200 pontos. Tô bem assim. Não vou ganhar, sei que não vou ganhar, mas vou passar o dia inteiro aqui escalando. Então o formato festival ele é um pouco mais democrático, ele permite que você participe, mesmo que você não tenha muita pretensão de ganhar. Ou se você tem pretensão de ganhar, você consegue ter pretensão de ganhar, tentar ganhar, e ao mesmo tempo se divertir, porque você em um dia você faz 30 boulders. Coisa que no formato tradicional, às vezes você passa o dia inteiro lá e faz 3 boulders, o dia inteiro. Então isso teve um dos motivos, assim. Mas o da Patrícia é mais próximo do formato que é no Mundial. Então se você está pensando num conceito, não, eu vou treinar meus atletas para eles irem para o Mundial, fazer no formato oficial é melhor. Mas se eu pensar no motivo motor econômico do evento de competição, não, eu quero que tenha mais participantes, eu quero que tenha mais gente se divertindo, eu quero que tenha mais patrocínio, quero que tenha mais visibilidade, eu quero fazer isso aqui um mega evento, o formato festival é mais interessante. E, de fato, a comparação entre esses anos prova isso. Na época que era formato festival, o negócio bombava. Quando passou, não, vamos fazer nas regras, como é lá fora, tem que ser assim, o negócio deu uma minguada de novo. Então, eu volto, nós passamos por altos e baixos, passamos desde mega eventos, aí depois eventos não tão megas, mas ainda bons, só que irregulares. Aí depois a gente passou a ter regularidade, mas os eventos deram uma minguada. Flávia, o que tu acha que foi mais, que influenciou mais aí nessa minguada de gente? Foi a obrigatoriedade de se federar, foi o formato? Eu acho que foi o formato. Tá. Teve um pouco de problemas operacionais também. A Patrícia era uma excelente, ela tinha muitas ideias boas, ela era uma boa diretora, mas como tudo que você não tem muito dinheiro, ou tudo que você acaba fazendo sozinho, onde você é 10, rolava alguns problemas operacionais. Tipo, algumas confusões. Pessoais. Eu acho que não foi só problemas operacionais. Eu acho que o problema mesmo são os escaladores. Porque hoje em dia, né, pelo que eu vejo assim, no mundo da escalada, já que eu trabalho com escalada, eu estou 100% vivendo da escalada, eu vejo muita gente querendo muita coisa aqui no Brasil que há lá fora. Ou seja, as pessoas estão vendo muito vídeos lá fora. Os campeonatos acontecendo, megas campeonatos, patrocínios. Então as pessoas estão muito ansiosas para isso acontecer no Brasil. Então, ou seja, muitas delas são muitas assim, tipo, não, tem que ter isso, não vai ter, então esse campeonato, desculpa a expressão, é uma merda, eu não vou participar, não, tá tudo errado aqui. Então, assim, eu acho que acontece mais ou menos, muito também culpa dos atletas. É mais ou menos onde eu queria chegar, assim, tiveram problemas operacionais, mas mesmo assim o campeonato foi excelente. Só que aí alguns atletas acham isso critério de nunca mais eu volto aqui. Esses campeonatos que você falou que deu uma minguada e tal. Esses campeonatos que você falou que. Tá? Que você falou que deu uma minguada e tal, eles também devido ao formato dele, foram escalar por campeonatos tradicionais, não por festivais. Esses campeonatos eles eram feitos já em muros pré-existentes? Eram. E daí. Isso atrapalha também. As pessoas já estavam acostumadas com as vias do muro, tiravam assim? As vias são novas, as vias são feitas para o campeonato. Você tira tudo e faz as vias para o campeonato. Não, mas eu digo, por exemplo, na Limite, aí fica todo mundo num lugar isolado, usava só uma sala e aquela sala era a sala de competição. Exatamente. Tanto que esses campeonatos nesse formato tradicional, nenhum foi na Limite. A Limite falou assim, eu só faço festival, porque eu não tenho estrutura para isso. Tá? Lá em Niterói, por que eu digo problemas operacionais assim? Você não tinha um lugar legal para os atletas ficarem no isolamento. Tá? O muro dela é uma caverna, que fica num gramado, e você já entrou na caverna, pisou na caverna, você já está pisando no colchão e é 360 graus de agarra. Então não tem nem muito lugar para o público ficar. Assim. Tinha uma via aqui
e o público estava aqui. Aí a via A era aqui, todo mundo escalou aqui. Aí a Patrícia falava, agora todo mundo já fez a via A, vamos fazer a via B. Só que a via B aqui. Aí o público inteiro andava para o lado, assim. Aí a via B aqui, aí todo mundo escalava aqui. Agora a via C lá, e todo mundo para cá de novo. Eu participei de algumas assembleias da FEMERGE nessa época. Na época eu era conselho fiscal. Eu nem sonhava em ser diretora de competições. Eu era participante, eu competia. Eu era conselho fiscal e alguém me falou assim, não, aceita isso, ser conselho fiscal, você tem que fazer nada. O pessoal te manda a planilha por e-mail, você só diz se está certo, se os números estão batendo ou não. Mas sei lá, eu não consigo ser assim. Eu ia em todas as assembleias. Todas as reuniões da FEMERGE eu ia lá. Está fazendo aqui, eu sou conselho fiscal, tenho direito de estar aqui. Para começar, que as assembleias da FEMERGE são abertas ao público, não é restrito. Então eu já podia estar lá de qualquer maneira, mesmo que eu não fosse nada, mas eu ia. Assistia, ficava lá quietinha assim. Uma criança no canto. Bem, a estrutura da FEMERGE, não sei se vocês conhecem. FEMERGE, aí tem a AGPERGE, tem os clubes. A FEC não existe, mas era a proposta da Patrícia aí. Todo mundo paga uma taxa para a FEMERGE, tá? Todo mundo paga anualmente uma anuidade para a FEMERGE para compor a FEMERGE. Isso também significa o quê? Que eles têm direito a decidir o futuro da FEMERGE, certo? Então você tinha uma assembleia com uns 11 clubes mais a AGPERGE e o Bernardo colocava assim, bem, competição. O que a gente vai fazer de competição esse ano? Aí os 11 presidentes. Ah, não, competição não. Não, eu não gosto de competição não. Sai. Não, próxima pauta, competição não. Competição não. O que é uma tremenda de uma injustiça, porque o Estatuto da FEMERGE diz que a gente tem a obrigatoriedade de organizar competições. Se não me engano, é o segundo parágrafo. Então, tipo assim, a segunda meta da FEMERGE é organizar competições. Promover o montanhismo no Estado, a cultura do montanhismo, organizar competições. Depois, sim, sei lá, está lá, metas, objetivos. Então, no lema da FEMERGE está competições lá. Então, uma tremenda injustiça. Você tem 11 clubes que não se interessam por competições, isso é justo, eles não gostam. Mas vocês fundaram uma associação onde um dos objetivos é competições, porque foram os clubes que fundaram a FEMERGE. E um dos objetivos que os próprios clubes colocaram ali era competições. Mas chegava na assembleia, não, pula, próxima pauta aí, eu não quero competir não, sei que. Aquela montanha lá, ó. A AGPERGE, outros interesses. Então a proposta era o seguinte, tira a competição aí do Estatuto da FEMERGE e cria a FEC, a Associação Fluminense de Escalada de Competições. E ela vai organizar tudo. E quem compete, em vez de se federar a FEMERGE, se filia à FEC. E a FEC paga uma taxa para a FEMERGE e toma decisões. Mas aí a FEC vai ter dinheiro próprio, grana própria e tal. Me pareceu uma excelente ideia. Inclusive, tem muita gente que ainda acha até hoje que essa é a melhor ideia. Se não acha no nível FEMERGE, acha no nível outros estados ou acha no nível nacional. Mas, como eu disse aqui no início, uma coisa é você ter 1 milhão de pessoas, vai 500 mil para cada lado, ainda tá bom. Agora você tem meia dúzia de pessoas, vai 3 para cada lado. Aí, cadê aquela história da representatividade? Fica difícil. Além disso, fundar uma associação, estamos falando de... Só para fundar ali, ó, nasci, R$2.000 de contador, de cartório. Ui, R$2.000 de cartório, nasci. Todo mês, R$300 de contador. Né? Já diz o ditado, ó, você quer uma dívida, abre uma empresa. Quem abre uma empresa no Brasil, automaticamente é um endividado, pro resto da vida. Tá? Não funcionou. A Patrícia saiu da FEMERGE, falou, não quero mais saber de nada. Ela não trabalha mais no Muro de Niterói, foi morar em Petrópolis, está feliz da vida. Não rolou a FEC, porque na hora estava tudo pronto, documentação, estatuto, como é que se diz? Código de ética, estava tudo pronto, tocou a massa lá, chegou no cartório, R$2.000. Não, depois a gente volta aqui. E também percebeu-se que não precisava, tá? 2011 já estava com o Delson na federação, e ele mesmo falou, não precisa, esquece a FEC. Ele mesmo foi contra, esquece a FEC. A FEMERGE vai organizar a competição, sim. Até porque já tinha aquela visão do evento gerar dinheiro, do evento gerar retorno. Para que eu vou entregar a competição para outro cara? Eu tenho uma ideia melhor, eu acho que a competição vai ser o meu trunfo. E é verdade. Logo, a primeira coisa assim, o Delson tinha acabado de assumir a FEMERGE,
O Diniz voltou a ser diretor de competições. E a ATM, primeira ATM dessa era. Foi no mesmo ano que o Bernardo morreu? Foi. Foi a primeira ATM dessa era. Foi quando o Delson assumiu, né? O Delson foi pedir patrocínio para a prefeitura. Tá? Para a ATM. A ATM nunca tinha tido apoio da prefeitura. A ATM sempre foram os clubes lá organizando. Aí o Delson pensou, isso não é uma praça, isso é uma praça pública, isso é um evento para a sociedade. A prefeitura tem que ajudar a gente. Aí a prefeitura ajudou, botou dinheiro. Conseguiu. Que a prefeitura... Se não me engano, foi o primeiro ano que foi sábado e domingo. Não sei se não. Foi o seguinte. Então ele foi na prefeitura, conseguiram um decreto, teve o decreto de incentivo ao montanhismo do Eduardo Paes. Decidiu-se que botou-se a ATM no calendário oficial da cidade. Último domingo de abril, sempre. Com uma flexibilidade, ano que vem não vai ser o 1º de maio, porque é feriado. Mas, enfim. Mas, quando a prefeitura... Aí que eu volto pro trunfo, pro super trunfo da escalada. Por que o Delson falou, não, esquece a FEC, volta a competição pra gente. Porque a prefeitura chegou lá e falou assim, não, mas o que é a ATM? Ah, não, os clubes, a galera se reúne para promover o motorismo. Não, peraí. Bota alguma coisa aí. Pelo que eu estou entendendo, vocês querem dinheiro para um monte de gente ficar bebendo na praça. Eu vou pagar dinheiro da prefeitura para a galera chegar lá e ficar bebendo na praça. Não. Alguma coisa importante tem que acontecer aí. Bota qualquer coisa, bota um show, bota um campeonato. Opa, bota um campeonato. Tá vendo? O campeonato, dinheiro, campeonato. A prefeitura falou assim, cara, não vou pagar para a galera ficar bebendo. Esse campeonato saiu às pressas. O Diniz ligou para o Flávio, que constrói muro, falou, cara, inventa alguma coisa aí. Eles construíram esse murinho aí, mas o campeonato foi super divertido, eu participei. Chamaram a Verticale, que é na casa da Camp, né? Eles eram importadores da Camp, La Esportiva e Edelweiss. Eles estavam chegando no Brasil também nessa época, cheio de força. Não, dá uns prêmios aí e tal. Botaram prêmios, eu me lembro que eu ganhei um Boudrier. E tinha um show. Como eles não tinham certeza se isso vai sair, teve um show. Eu me lembro que aquela ATM teve um show de uma banda de rock na praça lá, Teve. Eu lembro disso, porque a prefeitura falou, eu vou te dar dinheiro. Mas não vou te dar dinheiro para um monte de clube ficar lá socializando. Alguma coisa grande tem que acontecer. E foi quando começou a cair a ficha. Não, peraí, cara, a gente está dando mole, a gente está deixando a coisa rolar, a gente tem o trunfo na mão, só que a gente não está sabendo usar. Aí foi o primeiro campeonatinho e o show de rock. Tanto que, já pensando nisso, na semana seguinte, no ano seguinte, foi a primeira Semana Brasileira de Montanhismo, tirando o gancho dos 100 anos da conquista do Dedo de Deus. E dessa vez a FEMERGE tirou o corpo fora, até porque a FEMERGE ficou muito dedicada a organizar a SBM, porque a SBM teve um monte de coisa, teve não sei quantas palestras, não sei quantos workshops, teve seminários, foi uma semana de evento, porque tiveram coisas que ninguém viu que estava acontecendo. Lá na Unirio, estava rolando congressos de biodiversidade, coisas assim. Tudo que envolvesse montanha, mas eram às vezes umas coisas mais acadêmicas, menos show, menos vitrine, mas igualmente importantes. Então foi uma coisa enorme. Então foi uma coisa que a FEMERGE se dedicou muito a organizar. Quem vão ser os palestrantes, quais vão ser os congressos? Congressos científicos teve na Semana Brasileira de Montanhismo. Palestras no IME. Teve muita coisa acontecendo. Então, essa empresa, Adrena, se ofereceu para montar o Campeonato Brasileiro de Boulder. E eles queriam já fazer um Campeonato Brasileiro de Boulder que rodasse o Brasil. Eles investiram nessa estrutura enorme aí, tá? Eles tiraram do bolso, a Adrena usou isso como marketing deles. Eu quero investir nisso justamente porque eu vou vender, eu sou uma loja, eles são uma loja. Eu vou investir nisso, fazer um campeonato brasileiro de boulder, eu vou vender para todo mundo vai entrar no meu site e vai comprar meus produtos. Né? E eles são lojas, vendedores, vendem produtos de todas as marcas. Entendeu? E eles, então a FEMERGE pulou fora um pouco nesse ano, deixou a Adrena realizar o campeonato, foi alucinante. Esse acho que foi o melhor brasileiro de todos os tempos, por ter sido 3 etapas, por ter sido bem organizado, por ter sido avisado com antecedência. Acho até que foi mais interessante do que aquele já Nescau de sei lá quantos tempos atrás. Por quê? Porque teve regularidade. No mesmo ano teve 3 etapas, Rio de Janeiro, São Bento, Sapucaí e Belo Horizonte. Uma estrutura grande, sabe? Tudo anunciado, em janeiro o calendário já estava anunciado. Foi muito bacana. Tá? Mas, em 2013, a FEMERGE quis voltar.
E aí que eu entrei. Aí que eu entrei para a diretoria de competições. Só que eu nunca fui diretora de nada. Mesmo no meu trabalho, eu sou pau-mandado, eu faço. Tá? E foi o que eu falei para a Kika, tá bom. Eu entendo de regras, eu entendo de regulamento, eu tenho algumas ideias, mas eu não faço a menor ideia do que eu preciso para botar uma coisa na praça. Que tipo de autorização eu preciso, que tipo de leis eu tenho que fazer. Eu não sei escrever um projeto, sacou? Mas eu sei quem é que venceu no campeonato porque eu entendo de regras. Mas eu tenho algumas ideias, assim, para poder tentar fazer o negócio bombar, crescer e tal, assim. Então, começou o ano com a ATM, tá? Então, a gente bolou esse murinho pequeno, muito menor que o da Adrena, e a gente já queria que fosse um brasileiro. Só que era complicado você sair disso para isso, certo? Mas o maior problema não é o tamanho do muro. O tamanho do muro se resolve. Eu acho que o tamanho do muro é até suficiente. Poderia ser um pouco maior. Mas mesmo um muro pequeno, esse ano prova, o muro pequeno é suficiente para você fazer um brasileiro, é só saber organizar. Mas eu não comprei a briga. Eu falei, não, Kika, eu não vou fazer um brasileiro esse ano. Eu acabei de chegar, caí aqui de paraquedas. Na verdade, você que me puxou, porque ela que me convidou. Não, Flávia, vem cá. Eu quero que você seja diretora aqui. Tá bom, eu vou fazer. Você é diretora, mas você vai me ajudar, porque eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Não compro a ideia de ser um brasileiro, mas ela queria, não, brasileiro, brasileiro. Eu falei, cara, meu primeiro campeonato. Vou fazer um Open. Então foi um desafio 510. A 510 entrou com dinheiro, entrou com 10 mil reais e entrou com a premiação. E a gente anunciou com bastante antecedência. Eu acho que isso é muito importante para os campeonatos também. E bombou. E eu vi que realmente não poderia ter sido um brasileiro nunca. Eu fiz em formato festival, tá? Igual o da Adrena, isso que eu não falei. O da Adrena foi festival. Tá? Tinha uns 30 boulders abertos aí, você escalava a hora que quisesse, saía entrando a hora que queria. No final, quem fez mais pontos ganhava. Na verdade, não é bem quem fez mais pontos ganhava. Os 5 que fizeram mais pontos vão para uma final. Aí só a final é naquele formatinho tradicional, mais chatinho. Mas como são só 5 pessoas, é mais rápido. Tá? Só que eu fiz assim. É um festivalzão. Blá, joga em homens, mulheres, crianças, idosos, para atletas. Mas podia entrar. À vontade. Tá? Alienígenas, sei lá, cachorro, gato. Era um festivalzão. No mesmo horário, de meio-dia às 3 da tarde, todo mundo junto. 65. Tu acha que esse é o formato ideal de começar como se fosse um festival e terminar ali? Por enquanto, padrão? sim. Eu até vou chegar nisso no final da palestra, mas por enquanto eu tô apostando no formato festival. Mais dinâmico. Pra gente ganhar pelo menos até a final. Não, e eu tô apostando que seja esse formato para os próximos 5, 6, 7 anos, para talvez a gente já tenha uma massa de escaladores. A expectativa do público é muito melhor. Não, e até mesmo os atletas, mas eu penso assim, talvez. Ano passado estava começando a escalar. E se divertiu. Ano passado, Tautos começando a escalar, e para ele esse festival era bom porque para ele foi um desenvolvimento, né? Na verdade, ele vendo outros escaladores, Exatamente. pegando as dicas e tal. Eu lembro que primeira vez que eu só participei também de um festival, assim, foi logo quando eu comecei a escalar, foi nesse formato festival. Eu não sabia nem como colocar o magnésio, assim, e as pessoas me ajudando. Assim, eu tinha começado, a primeira vez que eu tinha escalado tinha sido 2 dias antes. Aí falei, não, vou participar para ver como é que é. E as pessoas, um ajudando o outro. Eu acho que até pro público e pros atletas, até iniciantes, eu acho legal, assim, não sei. Bom. Eu tô apostando nesse formato pelo menos pelos próximos anos. Bota aí, vamos chutar, pelos próximos 5 ou 6 anos. Porque talvez a gente tenha daqui a 6 ou 10 anos uma massa de competidores muito mais forte. E talvez eles já exijam que o formato mude um pouco para ficar uma coisa mais... Talvez eles já sintam a necessidade, não, eu quero me preparar para ir lá para fora, então eu quero que o formato seja mais próximo, porque senão eu chego lá meio perdido. Tá? Mas essa massa de escaladores ainda não existe. Mesmo muita gente, você vai até em outros estados e dizem que existe, tem muito escalador forte e tem muito escalador assim, de esportiva, tem escaladores mandando graus que eu nem imagino, de muitas letras, de muitos números e muitas letras. 2 dígitos. 2 dígitos, mandando graus de 2 dígitos aí, e algumas letras também
pesadas acompanhando. Mas eu não acho que a gente tem uma massa forte de competidores. Quando eu digo competidores, eu digo atletas dedicados, que treinam para a competição e que tenham o comportamento de um atleta. Porque também atletas, vou dizer assim, mimados, não interessa. Atleta que quer tudo do jeito dele, não interessa. O atleta ele tem que ter postura de atleta. Ele tem que... Se ele representa uma marca, ele não pode sair falando besteira aí nas mídias sociais. Tá entendendo? Flávia, a gente já está falando da situação atual? Já é? Já é a situação atual. Então, eu queria colocar uma coisa, assim, uma sensação que eu estou tendo, que eu tenho dúvidas, assim, de por que isso está acontecendo. O que está acontecendo, né? Há mais ou menos umas 6 semanas atrás, teve meio que o Bagre chamou para aquela reunião lá, que teve lá na Limite. Isso acabou sendo bom. A Kika foi, e o Delson foi e tal, e eu fui também. Por quê? Só para esclarecer aí para quem não sabe disso. Alguém que treina, resolveu treinar lá na Limite, com alguma visão de competição, entendeu que não havia nenhuma movimentação significativa relacionada a competições em escalada e tal. E aí propôs a formação de uma liga. E aí essa expressão liga já deixa claro que a pessoa realmente é nova no montanhismo, né? Ela vem de outros esportes. Então a pessoa que propôs isso estava ali cheia de boas intenções e de fato queria fazer alguma coisa, tipo, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer uma liga, vamos fazer alguma coisa, qualquer coisa, né? E aí o Bagre, a pessoa treinava ali, conversou com o Bagre e tal, e aí criou-se ali aquela troca de mensagens na FEMERGE, não sei o que, Facebook e tal, e aí criou-se lá uma reunião que foram ali talvez 10 pessoas, ou em torno de 10 pessoas, 11 ou 9, não sei direito, não lembro. O fato é que eu treino em muro, né? Eu não sou de escalada esportiva, eu sou de parede, eu treino em muro por outros motivos. Eu sou de clube, né? Aquela coisa de o dedo de Deus, aquela coisa, né? Mas a gente pode fazer tudo. Só eu faço tudo. Não, beleza. Eu sou a única pessoa que participa de competição, faço esportiva, faço boulder em montanha e conquisto. Beleza, mas enfim, cada um faz o que gosta. Você gosta de tudo. E aí o que eu percebi, assim, aqui, por exemplo, eu hoje em dia eu treino no Evolução e eu sei de pessoas lá que são pessoas de competição. São pessoas que gostam de competição, são pessoas, inclusive, que foram lá na reunião que o Bagre propôs e tal, e se manifestaram e colocaram ideias, tal. Pessoas que vão para os boulders do Grajaú para treinar, pessoas que mandam 10º grau. A galera tá aí, tem gente treinando, tem gente forte, tem gente interessada. Mas ainda não é um atleta. Pois é, o que está me impressionando é assim, independente de como é que cada um de nós classifica quem é um atleta ou não e tal, é assim, é que essas pessoas não estão aqui. Não estão aqui hoje. Hoje, por exemplo. Tá. E o que me impressiona é assim, por que essas pessoas não estão aqui? Se houve uma intenção ali de uma discussão, as pessoas foram lá, as pessoas continuam frequentando os ginásios, assim, pessoas frequentaram lá o ginásio que você desenvolveu, pessoas frequentaram o ginásio que a Patrícia trabalhou, pessoas frequentam a Limite, pessoas frequentam a Evolução, e quando você vai lá e provoca uma discussão como a que está aqui hoje, as pessoas não vão. Em 2012 houve uma discussão sobre isso também, sobre campeonatos, etc. A plateia estava vazia. Então, assim, o que me impressiona é assim, beleza, como é que a gente consegue fazer, usando a tua linha de raciocínio aí, como é que a gente consegue fazer essa espiral decolar se aquela fatia dos atletas parece... um universo significativo e relevante para que isso aconteça não está mobilizado para a discussão? Quer dizer, como é que se motiva essas pessoas a participar da discussão? Porque, na minha opinião, agora,
Isso é um problema, porque se você não consegue motivar o universo de competidores a discutir as competições, então, fica mais difícil, principalmente num universo tão pequeno. Se Eu- a gente for de eu- futebol... eu outra levo coisa. isso para um lado quase educacional. Assim, você tem que educar as pessoas a isso. Isso que eu falei. Ele me perguntou o que eu acho do formato de festival. Vocês perguntaram, você acha que é o melhor formato? Eu falei, pelo menos para os próximos 5 ou talvez 10 anos. Por quê? Até que a gente tenha uma massa de atletas educados. Não é educado do tipo, não joga papel no chão. É educados a serem atletas. A irem às discussões, a estarem a fim de lutar por isso e tal. E eu acho que um dos caminhos é que a competição, primeiro, ela tem que ser atraente e as pessoas comecem a participar por participar. Tá? Tem a cultura das pessoas irem às competições. Tem um fator importante que eu acho que foi o fator que mais afetou o passado e que é uma das maiores reclamações e que eu espero mudar, é a regularidade. Você educa com frequência. Quando você tiver um campeonato estadual que acontece todo ano, nos últimos 4 meses do ano, há 10 anos, você começa a ter pessoas que desde cedo já se preparam para ele. Você já começa a ter pessoas que já buscam ele. Tá? Isso para estaduais, isso para brasileiros, isso para tudo. Então isso faz uma parte de uma das coisas que eu escrevi quando eu entrei. Eu concordo com o Guilherme, tudo que ele falou é verdade. Cadê essas pessoas? Você tem uma espiral e uma das fatias parece que não está contribuindo. Uma das fatias daquela espiral ali parece que não está... Só como curiosidade, quem está aqui que compete? Ele competiu uma vez... Na verdade, eu acho até interessante isso que você falou em relação à diferença. Eu sou da área de educação física. Eu comecei na escalada alguns anos atrás e eu vim morar no Rio de Janeiro há 4 anos. Antes eu morava a 30 quilômetros da rocha e eu ia escalar todo final de semana. Aqui eu rocha vou escalar uma vez por mês. Então, assim, é vergonhoso para mim dizer isso, mas aqui eu percebi, comecei a ter muito mais essa noção de a diferença entre o atleta e o competidor. Assim, um grande exemplo disso, por exemplo, que já é falado também, inclusive na mídia, é o caso do Adriano, jogador de futebol. Ele não tem postura de atleta, ele é um competidor. Na verdade, ele está ali, ele joga futebol e tal. Mas eu acho que isso falta muito também nos atletas ou competidores. O Ronaldo, que não participava dos treinos, os outros tantos que chegavam bêbados no treino, nenhum deles eram atletas. Eu cheguei aqui, eu comecei escalei e tal, mas eu comecei a trabalhar com equipe de triatlon. E eu comecei a perceber dentro desses atletas, desses competidores, enfim, a diferença de mentalidade. Sabe, as pessoas, a dedicação aos treinamentos, a dedicação de rotina diária, de alimentação, de tudo, sabe? Essa diferença entre os escaladores que realmente buscam as competições para o triatleta, por exemplo. A gente precisa saber trabalhar com essa diferença de mentalidade, porque não é que não existam pessoas com essa mentalidade. Existem. Elas só não são a grande massa de escaladores hoje. Então isso é até ruim. Por quê? Porque como a massa não é educada nesse aspecto, às vezes tem 2 ou 3 que se dedicam muito. Até no Rio a gente tem, por exemplo, a Bianca Castro. Ela está se dedicando a isso. Muito. Aí ela sente falta da coisa não também estar no nível que ela espera. Muitos anos. Então o que acontece? Quando você tem uma massa de atletas, quer dizer, uma massa de competidores que não se dedica ou que não enxerga isso da maneira de atleta, e você tem um que se dedica muito, normalmente é desse um que vem a revolta. Alguns atletas já têm algumas academias, Curitiba, Minas ou o próprio São Paulo tem ainda essa cultura um pouco. Por exemplo, estava falando esse ano mesmo, acho que é o Ian que ganhou o Campeonato Brasileiro. Agora não lembro se foi ele que falou que chegava a treinar 8 horas lá na Rocais e ganhava para isso. Enfim, ele estava ali realmente para treinar, enfim. Tudo bem que... Quando eu comecei a escalar, uma vez o César Grosso veio no Rio, estava no Rio de Escala, ele falou, eu treino 6 horas por dia. 3 de manhã, antes de ir para a faculdade, e 3 de noite. Isso é um comprometimento, você tem que estar com a lei nessa história. Porque você vai ter um resultado positivo como competidor profissional, de certa forma é profissional, você está ganhando com aquilo ali, você tem um patrocínio. Então, naquilo que você assina um contrato de patrocínio, automaticamente você tem obrigações. Você tem benefícios e obrigações.
Então, como jogador de futebol, ele assina um contrato com a Petrobras, sei lá quem, mas ele tem que dar um retorno. E eu acho que é isso que não existe no caso dos competidores, desde que eu vejo essas coisas todas, porque não existe um interesse de patrocínio para esses atletas, porque nós não temos a cultura. Cultura é essa que hoje em dia está bem diferente do que 30 anos atrás, de dar um retorno para essas pessoas assim. Estamos no Brasil. Acho que a gente tem que ir na realidade, nós estamos no Brasil. Então, assim, na minha opinião, a Espanha, que é um país super desenvolvido em relação à escalada, principalmente, os campeonatos que tem na Espanha são muito parecidos com os nossos. Não tem megas campeonatos na Espanha, né? Existe um país que é em Brusque, não é isso, Flávio? Como é que é o nome? Então, lá, escalada é que nem futebol. Os escaladores saem capa de jornal. Quem ganhou? Porque lá é super desenvolvida a escalada. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar do início. Ou seja, quantas escolas no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas em vários estados do Brasil, tem muro de escalada? Aqui no Rio tem uma porção de escolas com muro de escalada. Sim, sim. Isso aqui, problemas técnicos aqui, vamos trocar de microfone. Vocês se adiantaram a apresentação. Eu acho assim, como eu estava explicando a situação atual, o Guilherme levantou uma pauta importante, que é um dos problemas com a situação atual. E tudo que vocês falaram aqui, eu achei que é exatamente o que eu penso, de certa forma. Então, é exatamente o que eu estou tentando batalhar contra. Se a gente acha que tem algum problema, acho que a primeira coisa que a gente não pode falar é: tá tudo errado, o problema é teu, você tem que aprender a fazer direito. A gente pode tomar uma postura de educar as pessoas. E essa educação tem que vir aos poucos. Isso que eu falei, eu fiz metas para 6, 10 anos ou mais, tá? Vamos educar esses atletas aos poucos, tá? Vamos começar com coisas simples. Vamos obrigar eles a se filiar. Acabou. Parou, a discussão acabou. A discussão acabou aqui. Você está participando de um evento organizado por um grupo, você tem que pertencer a esse grupo. Acabou. É assim em todos os esportes. Coisas que a gente vai começar a ganhar aos poucos. Assim, para nós, organizadores, a coisa que mais dificulta a organização é inscrição em cima da hora e inscrição às pressas. A gente, por exemplo, teve um infantil que não teve mulheres no infantil. Assim, o infantil feminino não teve ninguém. Mas eu tive que mandar fazer as medalhas. Então eu tive um custo de R$100 de um universo que já não tem muito dinheiro, porque vai que uma menina se inscreve na hora. Vai que ela aparece lá e se inscreve. Não, então a gente vai com o tempo acabar isso, ó. A partir desse ano não vai poder ter inscrição na hora. A partir do ano que vem, a inscrição vai ser encerrada com uma semana de antecedência. Claro que para isso o campeonato também vai ser anunciado com 3 meses de antecedência. Então você vai educando as pessoas aos poucos. Você insere uma regra nova por ano. Você não pode chegar e tá aqui aquela regra lá da França e você agora passa a seguir isso e acabou. Ah, não, eu não vou fazer isso não. Aí vai todo mundo embora, não aparece ninguém. Então, cada ano que passa, eu vou introduzindo coisas novas. Eu quero ter regularidade, então eu quero ter seriedade, que entra nesses aspectos que eu estou falando, que eu vou inserindo aos poucos, a seriedade na competição, que até coisas de juiz. Eu botei a mão sim, o juiz está roubando, o juiz ladrão. Não, olha só, tem aqui um protocolo de reclamações. Você preenche essa ficha aqui, que um comitê de juízes vai avaliar se você realmente tocou na garra ou não tocou na garra. Então você vai inserindo seriedade, você vai inserindo padronização. Isso foi uma coisa que, por exemplo, aquele festival, aquele de 2008, que foi Friburgo, Limite e Patrícia, teve um aspecto ruim. Cada etapa dessa teve regras próprias. Tá? O na Limite foi festival, o de Friburgo não foi festival, o lá em Niterói também não foi festival. Então isso não é legal. Padronização. Se você tem um campeonato dividido em etapas, todas as etapas têm que ter a mesma regra. O mínimo é isso. Mesmo... Não, tem a ver com o espaço das pessoas, mas assim, por isso que a gente tem que buscar espaços que permitam. Por isso que as regras também têm que ser flexíveis. Eu poderia escrever assim: os muros que desejam realizar uma etapa, porque realizar uma etapa é o sonho dos muros, não é? Me manda
Eu vou abrir uma licitação para os muros que desejam realizar uma etapa. E vocês têm que atender os critérios mínimos. Eu vou exigir que tenha um piso de ouro. Não vou fazer isso. Então, assim, tem regras, tem espaços, tem padronização, mas tem que aceitar a realidade. Foi o que o Felipe falou, estamos no Brasil, não estamos na Europa. Tá entendendo? Poderia exigir coisas básicas que eu acho, mas que eu sei que alguns muros não vão atender. Então, eu deixo aquela regra de lado um pouco por enquanto. Mas mantenho um nível de regra suficiente. Então, eu entrei nos... Estou falando agora já dos estaduais, tá? Meu objetivo é categorias infantis e juvenis, tá? Quero incentivar isso. Então, o que eu fiz ano passado? Eu coloquei uma categoria juvenil, de 9 a 16 anos, e de 17 para cima já era adulto. Esse ano, eu já quebrei. Eu não quebrei ano passado, porque ano passado eu sabia que não ia ter quórum. E verdade, esse juvenil que ia de 9 a 16 tinha 4 pessoas. 4 pessoas. Se eu quebrasse, como é o certo, que é de 2 em 2 anos, é 9, 10, 11, 12... Por causa que nessa fase a criança está crescendo muito e a diferença é muito grande, 16 para 9 anos, pelo amor de Deus, é o dobro do tamanho, né? O certo seria 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sei lá. Entendeu? Por aí. Mas não dá, se eu fizer isso não vai ter quórum, cada categoria vai ter uma pessoa. Esse ano eu já quebrei em 2. Então ano passado foi de 9 a 16, esse ano vai ser de 9 a 13, de 14 a 17. Certo? Ano que vem pretendo já que tenha 3. Mas, claro, vai depender da quantidade de inscritos. Se não se inscreverem mais gente do que ano passado, eu vou manter só 2. Aí talvez em 2016 eu já consiga quebrar em 3. Até, sei lá, daqui a 10 anos eu estar com as categorias que devem ser, que é a meta objetivo. Por que infantil e juvenil? Pelo que a gente está falando, se a gente quer formar atletas educados para competir, a gente tem que pegar de baixo. Não vou pegar um cara que já tem 30 anos, que já faz outras coisas da vida, que compete porque mais ou menos, mas acha que sabe tudo, porque tudo tem que ser assim, porque ele já participou de campeonatos iradíssimos, não sei aonde, e que ele não quer nada disso. Pô, cara, aceita, é o que a gente tem. Começar de baixo. Até porque começando de baixo, eles vão treinar mais e vão ser mais fortes. Eles vão mandar graus que a gente não imagina. Tá entendendo? Vou manter o formato mais democrático, que é o festival, porque eu também tenho interesse de que todo mundo possa participar. Eu quero formar atletas, mas eu não quero negar a galera que já está aqui. Eu quero que todo mundo participe, eu quero que todo mundo entre, eu quero que todo mundo se divirta. Eu me lembro que eu já treinava, primeiro campeonato festival que eu participei, eu já treinava em muro. E eu fiquei, sei lá, em penúltima posição, ou última da vida. Mas eu saí com o meu braço em chamas, meu antebraço ardia. E o meu pensamento foi assim, beleza, eu não ganhei nada. Mas pelo menos treinei. Foi um treino. Quem me dera que o meu treino de terça e quinta eu saísse com o braço tijolado do jeito que eu saí hoje. Foi o melhor treino que eu já fiz na vida, foi esse campeonato que eu estou aqui hoje. Então me diverti. Calendário antecipado, tá? A gente está querendo que a primeira etapa desse ano seja 17 de agosto. Então eu estou tentando anunciar isso até o dia 10 de junho, 2 meses mais ou menos de antecedência. Infelizmente, estou dependendo da confirmação da companhia atlética, se eles vão poder nessa data ou não. Eu também tenho uma outra meta, que é marcar o nome da FEMERJ como a realizadora de competições. Todas essas coisas que eles falaram de criar uma liga nova ou criar uma associação nova, é porque eu acho que não está carimbado o suficiente ainda na mente das pessoas que quem realiza essas competições é a FEMERJ. Mesmo aquelas competições de alguns tempos atrás, quem realizou foi a FEMERJ. Aquele da ATM de 2011 com a Vertical e com a Camp foi a FEMERJ, que tinha dedo da FEMERJ. Então, assim, a FEMERJ tem dedo em competições desde que ela nasceu. Altos e baixos, fases melhores e fases piores, mas a FEMERJ tem o dedo dela nas competições há 14 anos. E isso parece que as pessoas não sabem. Ah, a FEMERJ não faz nada, vamos fundar a nossa liga. Não, então uma das minhas metas é carimbar a FEMERJ como realizadora dessas competições e que as pessoas entendam que... Não, entendam que nós estamos aqui para todos os objetivos, desde a montanha até a competição. Isso de as pessoas não saberem que a FEMERJ organiza e tal, aí já vem uma pergunta que eu estava pensando já há algum tempo. Como é que é a divulgação desses campeonatos? No projeto que tem lá na Rocinha. Então, ela ainda está um pouco fraca, ela ainda está hoje em dia muito baseada em internet e mídia social.
Mas esse ano, por exemplo, eu tenho um objetivo de meio de ir em alguns lugares, ir em algumas escolas, porque eu sei de escolas que tem muro de escalada no Rio de Janeiro, e se eles sabem que tem competição, talvez tenha alguma criança, pelo menos uma, se de cada escola eu tirar uma criança para competir, já pode ser que a gente cresça aí o nosso quórum, que eu quero tanto crescer. Tem vários projetos independentes aí, Rocinha, Vidigal, as próprias academias aí, Evolução, Limite. Então, nas academias a gente faz uma quantidade limitada de cartazes, tá? Que a gente põe pelo menos nessas academias que a gente já conhece aqui do Rio, mas ela ainda é muito baseada na internet, assim, não tem como fugir. A FEMERGE faz algum tipo de pesquisa, porque eu acredito que a galera que vai competir vem dos ginásios, a galera que treina em muro. Então a FEMERGE tem alguma pesquisa de saber quantas pessoas hoje treinam em muro por faixa etária? Não. Ainda não. Os ginásios também podiam fazer isso, né? Criar suas próprias equipes, nem que fosse um torneio intra-ginásios, entendeu? Eles assumirem esse papel de incentivar e fomentar a competição. Então, o que acontece? Por exemplo, não sei se eu falei, o trabalho da FEMERGE é voluntário. Tá? Pois é, eu ia falar exatamente isso. Eu sou voluntária, não ganho um centavo para isso, tá? Os atletas ganham prêmios, ganham budriês, crash pads, etc. Os juízes ganham salário, tá? Os rootsetters ganham salário e eu ganho pô, Flávia, maneiro, a competição foi irada, assim, tá? Então, tudo isso, assim, vai depender de um trabalho, assim, eu já estou saturada, assim. Eu agora consegui uma galera para me ajudar, estou com um grupo de GT de competições, o que até me admira de não ter nenhum deles aqui, estou chateada. Hashtag chateada. Bastante. Então, temos um GT de competições que está me ajudando. Então, eu já posso, por exemplo, delegar essa tarefa para um deles, sacou? Mas a gente tem uma falta de braço na FEMERGE forte. Quem diz que a FEMERGE não faz nada, iria se admirar que esse nada é enorme e é feito por, sei lá, 4 pessoas, assim, 5 pessoas. Tá? É um presidente, um vice-presidente, um diretor técnico e um diretor de... eu acho que esse pessoal principalmente quem ainda não tem noção do trabalho voluntário, né? Quem está, por exemplo, em clube, como é o nosso caso aqui, sabe bem como isso funciona. Por exemplo, também tem que entender assim, também, às vezes o próprio voluntário não sabe o que é o trabalho voluntário, assim. Eu já vi muita gente falar, eu ajudo, pô, vocês precisam de ajuda, isso aqui. Aí a gente fala, ajuda. Você quer ser o fulano de tal, e dar um cargo para essa pessoa. Ele não compra o cargo, ele não assume o cargo. Não, então faz isso aqui. Aí o cara faz. Não, muda aqui, não está muito bom não, muda aqui. Aí o cara já não responde o e-mail. Não, volta aqui. Aí o cara já manda um, porra, tá bom, termino. Cara, se você está fazendo um trabalho voluntário, assume o cargo. Então não faz. Não é assim, é voluntário, eu faço quando der, quando eu puder, quando eu tiver tempo, quando eu tiver afim. Cara, é voluntário, mas é um trabalho. Sinceramente, se eu não tivesse o meu próprio trabalho, eu só não faço mais pela FEMERGE porque eu tenho o meu próprio trabalho que me consome 8 horas por dia. Porque se eu ganhasse para isso, eu estaria 8 horas por dia fazendo essas coisas aí. Aí nessas 8 horas, talvez eu tivesse tempo para ir nas academias, fazer uma pesquisa. Mas assim, eu me dedicando e fazendo tudo que está ao meu alcance. Então essas foram mais ou menos as metas que eu tracei, tá? No intuito de educar um pouco mais o povo e fazer competições interessantes, crescerem. E foi o que aconteceu ano passado, pelo menos, dentro de algumas limitações, ainda não foi perfeito, mas muitas metas foram alcançadas. Por exemplo, algumas coisas assim, mais operacionais também, que eu instituí, assim. Bem, foram 3 etapas, tá? Friburgo foi um centro de escalada JPA, na época que a gente ainda tinha o ginásio, agora a gente fechou, mas teve uma etapa lá. E a Limite Vertical no Rio de Janeiro, tá? Foi no formato festival. Por exemplo, eu já tinha falado isso lá para a Adrena. Na verdade, isso não foi 100% novo, assim. Em 2012, eu falei isso pro Pedro Leite da Adrena. Eu falei, não faz camisa do evento. Ele, pô, mas a camisa do evento é tão maneiro. Eu falei, cara, tu vai gastar dinheiro, camisa é caro. Antes, assim, quando ele foi fazer aquele brasileiro de 2012, eu ainda não era diretor de competições, mas o Delson já me pegou assim também, me pescou e falou assim, Flávia, você vai ser consultora. Tipo assim, esse cara é dono de uma loja, está se propondo a fazer um mega brasileiro no Brasil todo, mas, bem ou mal, a gente tem que tomar cuidado, porque a primeira etapa vai ser aqui no Rio. E a gente vai responder por isso. Então, Flávia, vê lá o que ele está fazendo. Aí eu me lembro que eu tinha dado aquela ideia de não ter camisa. Por que não ter camisa? Retorno. O patrocinador
do atleta. Porque tem o patrocinador do evento. O patrocinador do evento está lá no muro, estampado no muro todo, adesivo para todo lado, nas paredes, no microfone, o locutor fala do patrocinador do evento. Mas o atleta também tem patrocínio. E às vezes o atleta precisa mostrar esse patrocínio. O atleta às vezes participa de uma equipe. Você precisa deixar algum espaço para o atleta, pelo amor de Deus. Porque você já tem patrocínio, o evento é patrocinado muitas vezes. 510, pá, adesivado no muro todo. Pô, tu vai adesivar o muro todo e mais botar 510 na camisa? Depende de quanta grana você está botando. O desafio da North Face que rola no mundo inteiro é assim. Mas a North Face bota muita grana nesse campeonato. Então ela dita as regras. Quando você bota quase toda a grana, não, deixa um espacinho para o atleta. Afinal, é um brasileiro. Não é um Open, que é uma marca registrada de uma empresa. É um campeonato brasileiro. Então deixa o atleta mostrar o patrocinador dele. Aí ele fez o número de peito. Nos campeonatos de antigamente, desde a época lá da Nescau, era sempre camisa do evento, todo mundo com a mesma camisa. E isso já está se tornando mais tradição. Primeiro que é mais barato, até para nós, a organização, é melhor. Uma camisa custa R$15, com muito esforço você faz uma vagabundésima por 12. O número de peito custa R$1,10. Aquele bom, de maratona, custa R$1,10. Se você imprimir uma etiqueta Pimaco em casa, custa 10 centavos. Também funciona. A federação obrigatória institui isso. Eu criei uma coisa que eu achei legal, que foi o torneio de equipes. Tá? Além do atleta estar competindo, ele diz de que equipe ele participa. Eu participo da Limite Vertical. Eu participo do Escalada JPA. Eu participo do Light. Eu sou um atleta de centro excursionista Light, então eu levo a camisa do Light aqui. E no final eu uso a pontuação do atleta e jogo para a equipe. Tipo assim, o Light teve um atleta que ficou em primeiro. Então 100 pontos é da equipe Light. O Limite Vertical teve um atleta que ficou em segundo, então 80 pontos vai para a Limite Vertical. Mas a Limite Vertical também teve um atleta que foi em quarto lugar, que vale 55 pontos. Então 80 mais 55, na verdade, com um segundo e um quarto, a equipe Limite Vertical ficou na frente da equipe Light. Porque aí o Light só tinha um atleta que ficou em primeiro. E isso gerou um torneio por equipes, que era ranqueado também ao longo do ranking. E no final do ano eu entreguei um troféu. Outra coisa que eu fiz legal foi o seguinte. Cada etapa vai ganhar medalha. E são 3 etapas, isso vai gerar um ranking no final do ano. No final do ano ele vai ganhar o troféu do ranking. Então ele ganhou uma medalha por etapa, mas no final, somando os valores do ranking, ele ganhou um troféu. Então realmente teve esse conceito de que eu ir nas 3 etapas valeu de alguma coisa. Porque já era ranking em 2008, mas não teve o campeão do ranking. Não foi declarado o campeão do ranking. O campeão do ranking não subiu no pódio. Teve um pódio na primeira etapa, um pódio na segunda, um pódio na terceira. E o campeão do ranking saiu na internet. Não, eu botei uma medalha e botei um troféu pro final. Então o cara já tem uma motivação para ele participar de todas as etapas. E eu acabei com a categoria amador. Isso aí é um outro legado do passado das competições no Brasil. Que, assim, tem gente que acha legal, mas meu cérebro tem surtos quando ouve isso, assim. O que é a categoria amador? É o cara que fala assim, não, eu não sou bonzão, eu não sou nenhum Crisharma. Faz uma categoria para os caras que não são bonzões aqui, a gente compete entre gente. Só que na prática isso não é maneiro. Você pensa, não, é para o cara treinar, para poder ser democrático, incentivar todo mundo a competir, só que na prática sabe o que é? É 4 pessoas no Master, né, o que eles chamavam, e um festival de gato no amador. Porque o cara era bonzão, mas ele não era tão bonzão assim, tipo assim, tem os caras que a gente sabe que são os favoritos. Tipo, no feminino hoje tá ali a Luana e a Bianca no Rio de Janeiro, estão ali pau a pau, Luana e Bianca. Se eu fosse competir, eu não sou amadora, porque eu já participei de várias competições, mas eu ia pensar assim, pô, a menor chance de ganhar da Luana e da Bianca. Quer saber de uma coisa? Eu vou pro amador, porque no amador tem uma chance de ser campeã. Então era um festival de gato, assim, eu via pessoas no amador que era patético, assim, cara. Era tipo, o cara tava no Grajaú mandando um V15, tava lá no amador. Não, eu nunca competi, eu sou amador. Pô, cara, toma vergonha nessa cara. Em vez do amador, eu quero juvenil e infantil. Isso é que é importante. Em vez de eu gastar medalha com um monte de gato, eu vou botar o infantil e o juvenil. Mas... pô, isso vai desmotivar as pessoas.
Não desmotivou ninguém. Ano passado a quantidade de inscrição foi enorme. E outra, tu não é do nível do fulano ou do Beltrano? Treina. Vai pro muro treinar, filho. Tá pensando o quê? Quem sabe você não chega lá? Então, pelo contrário, o amador ele era desmotivante, porque o cara se limitava a ficar no amador pro resto da vida. Agora não, agora que não tem mais essa mamata de amador, não, vou treinar, porque, pô, talvez eu não ganhe da fulana e da Beltrana, mas se eu ficar em terceiro, ou se a minha... Você já tem outras metas, não. Se a minha pontuação for próxima da dela, eu já estou satisfeito. Assim, eu não quero perder dela por uma diferença de 10 mil pontos, mas se a minha pontuação for ali, o meu pau a pau, pô, já vou ficar feliz. Então, ao contrário, eu tirei o amador e foi mais motivante. Pelo menos foi a minha percepção. Mas como é que eu fiz mesmo? Como é que eu operei isso? Porque quem executa são os ginásios. E a execução é cara e dá trabalho. E outra, para vir não vir aquele papo que eu já ouvi de outros donos de ginásio do passado. Por que eu vou botar o logo da FEMERGE aqui? Quem faz tudo sou eu. Já ouvi donos de ginásios falarem isso. Quem faz tudo sou eu. Eu que tiro a garra, eu que abro via. Por que eu vou botar o logo da FEMERGE aqui? Não. Então, a FEMERGE ela vai entrar, ela vai chegar junto. Então, eu fiz uma troca de obrigações e benefícios entre a FEMERGE e os ginásios. Eu até escrevi uma lista, mais ou menos, por exemplo. No ano passado, o que a gente fez? A gente pagou o Rootsetter. A FEMERGE pagou o salário do Rootsetter das 3 etapas. Tá? Ela escreveu o regulamento, eu escrevi o regulamento para os 3 muros. Até porque eu queria que o regulamento fosse igual. Tá? A gente fez controle de inscrições e taxas, até porque pelo site da FEMERGE a gente tem o PagSeguro. Então isso facilitou as inscrições antecipadas, facilitou o controle do dinheiro. A gente até liberou as inscrições na hora. Mas com esse negócio de PagSeguro, de poder dividir em 10 vezes, tinha muita inscrição antecipada. Eu fiz um uniforme para os fiscais, que um coletão abóbora bem cheguei. Fica mais fácil de identificar, você está naquele muro, ainda mais o formato festival, que é dentro do ginásio, aquela galera circulando para um lado e para o outro, tu vê um cara de abóbora no meio do ginásio e você sabe, pô, ele é o juiz. Nós fizemos a divulgação, então está no site da FEMERGE, está no Facebook da FEMERGE, a gente imprimiu cartazes, essas foram as obrigações e os custos da FEMERGE. Fizemos as medalhas, conseguimos as premiações com patrocinadores, na verdade a gente não pagou nenhuma premiação, a gente conseguiu tudo, e fizemos o controle do ranking. O controle do ranking só eu abrir uma planilha do Excel e dizer quem ganhou e publicar isso na internet. Mas a gente que se preocupa com isso. Os benefícios ao patrocínio, a gente em vez de escrever um patrocínio por etapa, a gente escreveu um patrocínio para o campeonato todo. E tudo que entrar dinheiro do patrocínio vai para a FEMERGE, não vai para o ginásio. Tá? E a divulgação da FEMERGE como promotora de competições. A FEMERGE, o benefício que ela recebeu foi uma divulgação, foi um marketing. A FEMERGE se botou no nível de promotora de competições. O ginásio teve as obrigações do operacional propriamente dito. Estar ali, abrir cedo, é ceder o espaço, é botar o juiz, é receber a pessoa. Pois não, você está inscrito, qual é o teu nome? Teu nome é Marcelinha, está aqui teu número, você é o 15, está aqui tua fichinha. Então ali, o controle dos inscritos. Ceder o espaço antes, tem que ceder o espaço 3 dias antes para os Rootsetters fazerem as vias. Isso é custo, porque se você cede 3 dias antes, você fecha o ginásio 3 dias. Tá? E limpar a bagunça depois, que é a maior reclamação dos donos de ginásio. Dá trabalho. Eu vi isso. Eu tinha um ginásio, teve uma etapa no meu muro e dá trabalho. Quando eu fechei as portas do ginásio em fevereiro, eu ainda tinha uma caixa de agarra que eu ainda não tinha colocado de volta desde a competição. Acabou a competição, eu coloquei 99% das agarras, mas sobrou aquele 1% numa caixa que eu já estava de saco cheio de botar a agarra de volta. Quando eu fechei as portas do ginásio, eu ainda tinha aquela caixa de agarra no chão que eu não tinha botado de volta. Mas tem os benefícios. O ginásio fica com o valor das inscrições. E o ginásio se divulga. As pessoas sabem. Pô, tá tendo um campeonato lá na Limite Vertical. Onde fica? Ah, em Botafogo. Pô, é perto da minha casa, vou lá. Eu tive bastante gente que chegou lá depois. Assim, o campeonato foi em setembro. Em outubro e novembro, a procura de gente no meu muro cresceu. No caso de divulgação do valor dos benefícios do ginásio, o clube seria considerado do ginásio? Sim. Mas aí, assim, o CEB tem um muro grande, eu já pensei em fazer lá. O do Light eu acho meio pequeno. Obrigatoriamente, para você se considerar como ginásio, você teria que ceder espaço? Tem que ceder o espaço para o dia da competição. Não, e você tem que fazer essas coisas aí. Você tem que operar, tem que contratar os fiscais. Não.
Quando eu digo obrigação do ginásio, não é na equipe. É a obrigação do ginásio que cedia uma etapa. Tá? Que cedia uma etapa. Você pode ter uma equipe, você pode ter qualquer equipe. O torneio de equipes pode ser... Eu posso juntar com 3 amigas minhas e fazer assim, equipe das patricinhas do climb. Aí a gente vai com a camisa rosa e escala. 3 amigos homens para fazer equipe dos carecas. Aí raspa a cabeça e escala. A equipe é livre. Eu só quero uma coisa que pessoas se motivem, que pessoas se juntem para participar. Por que a equipe? Porque eu resolvo participar. Mas eu quero que a minha amiga participe. Mas a minha amiga não está tão afim assim de participar. Aí eu viro para ela e falo, não, vamos, a gente vai fazer nossa equipe. Aí quando a gente está junto, competindo, a gente fala, vai fulana, vai. Isso aconteceu. O Flávio Carneiro da Limite Vertical, ele deu mensalidade grátis para quem se pela equipe dele. Certo? Eu dei camisa. Lá no escala JPA eu não tinha condições de dar mensalidade graça, porque eu acabo perdendo a minha única verba, mas eu dei camisa para todo mundo. Paguei a inscrição de alguns. Falei, eu pago a inscrição e dou camisa. Todo mundo lá do JPA ganhou camisa para poder se inscrever. Teve um garoto que veio do Sul, que ele na verdade representa uma marca de roupas da Califórnia. Ele veio sozinho e falou assim, eu tenho uma equipe sim, bota aí, Hiptree. É uma marca de roupa e eu sou dessa equipe. No fundo, é uma divulgação dessa marca que ele representa. Só que ele estava sozinho. Veio gente for climb, tinham 2 lá. Ah, não, nossa equipe é for climb. Magnésio lá, ok. Equipe é livre. Isso que eu estou colocando aqui são as obrigações do ginásio que executam uma etapa. No caso, foi o que a Limite, o OnBlocks e o Escalado JPA tiveram que fazer. Tá? Mas isso que eu estou falando é porque, se eu quero fazer o campeonato, e é pela FEMERGE, e eu sei que que é caro para o ginásio fazer, que é difícil para o ginásio fazer, eu apresentei uma proposta que ficou mais amigável. É um campeonato oficial, é da FEMERGE, tem que ser federado, mas calma, não vai ser tão ruim para você assim. E todos os ginásios toparam. E eu pretendo continuar com esse modelo, talvez trocar os benefícios. Talvez, quem sabe, um dia a FEMERGE tenha dinheiro para pagar também os fiscais. A gente não pagou. O Bagre provavelmente fez com fiscais voluntários, que eu conheço ele, mas eu paguei. Eu, na minha etapa, eu paguei R$80 para cada fiscal. Esse foi o cartaz do ano passado. Tá? Esse foi o primeiro cartaz, ainda sem os patrocinadores. Foi a primeira versão lá para abril, maio. Logo em junho entrou os patrocinadores. Tá? Então a gente já divulgou com antecedência, ou seja, em junho, mais ou menos, você já tinha as 3 etapas divulgadas. Para você se planejar. Essa era a logo do campeonato como um todo. Não pretendo que seja a mesma logo para o resto da vida, não. Eu não criei essa logo à toa. Tá? Algumas pessoas falaram que está meio infantil, está meio bocó, não estou entendendo, mas assim, é um muro com as agarrinhas, mas é a logo da FEMERGE atrás. Eu não criei isso à toa. Dentro daquela meta de carimbar na mente das pessoas que é a FEMERGE que promove competições, não tem como você não olhar para isso aí e não ver o logo da FEMERGE. Então, o logo da competição é a logo da FEMERGE. Entendeu? Então, assim, isso faz parte de uma das metas que eu estou tentando chegar. A desse ano, a logo tem um outro objetivo. Isso aí foi a foto de Friburgo, tá? Essa daí foi lá no Jacarepaguá. Tinha um menininho competindo. E esse aí já foi depois da final, depois da última etapa do Bagre, ele felizão, porque a Limite Vertical ganhou o torneio de equipes. Esse era toda a galera dele lá, ele já preparando a festa, cervejada para depois, assim. Então foi bem bacana, foram 3 etapas que foram em clima de festa, mas com seriedade. Estou mantendo aí no clima de festa para garantir que as pessoas vão, mas eu estou introduzindo aos poucos a seriedade do evento, de uma regra, todo ano uma regra a mais. Esses foram os patrocinadores, no final das contas, então faço questão de mostrar, porque tenho que agradecer a eles, tá? Então, aqui era 2014, esse ano. Já tô, assim, para mim, estadual é certo. Vai acontecer todo ano. Enquanto se os ginásios continuarem cedendo espaço deles, vai continuar assim todo ano. O brasileiro é que não está muito certo. Mas eu pretendo, assim, como meta, pré-estabelecer que toda a TM do Rio vai ter uma etapa do Campeonato Brasileiro, tá? 2012 teve pela Adrena, 2013 não teve. Em 2014 tivemos pela FEMERGE, eu fiz esse ano, tá? Um mês atrás. Em 2015 em diante, teremos com certeza. Principalmente se ano que vem for outra Semana Brasileira de Montanhismo. Que aí, se entrar mais patrocínio, se entrar mais dinheiro, o muro vai dobrar de tamanho e vai ser um brasileiro legal. Esse ano ainda foi pequeno.
e continuar o estadual com pelo menos 3 etapas, sempre com pelo menos uma etapa fora da capital. Na verdade, o meu maior sonho era que só tivesse sempre uma etapa numa cidade diferente, que não tivessem 2 etapas no Rio, que fosse Petrópolis, Friburgo, Rio, ou então Resende, Petrópolis, Rio, entendeu? Porque é estadual, não é municipal. E quem sabe a possibilidade de levar os estaduais para locais públicos, né? Talvez, é caro. Hoje em dia a gente usa o fato de estar dentro de um ginásio, economiza a grana de ter que montar um muro externo, mas diminui a visibilidade. Os patrocinadores às vezes se perguntam, pô, eu vou dar R$500 para vocês exporem minha marca dentro de um ginazinho minúsculo, fechado. Então, assim, eu tenho interesse de levar os estaduais para locais públicos, uma praça pública. Ainda mais com essa meta também de tirar da capital, às vezes é fácil você chegar em Petrópolis e eles estão a fim de botar um evento numa praça pública lá. Numa cidade menor também, assim, sabe? Talvez, eu acho que isso ainda é uma meta um pouco mais adiante. Depois da Olimpíada. Mas já teve alguns. Essa foi a logo do Brasileiro desse ano, que teve na ATM, tá? Não. Todo ano tem ATM, no último domingo de abril. A Semana Brasileira de Montanhismo aconteceu pela primeira vez em 2012, com o gancho de ser 100 anos de montanhismo, porque era 100 anos, na verdade, da conquista do Dedo de Deus. E agora a meta da FEMERGE é fazer intercalado. Então, a meta da FEMERGE é assim... mas eu acho que assim, é um projeto muito grande e que envolve muito dinheiro e a gente... É aquela coisa da espiral, você não pode querer começar no topo. Os próprios patrocinadores ainda não têm dinheiro para bancar aquelas cotas todo ano. Por exemplo, que a cota de uma Semana Brasileira de Montanhismo é maior. Você quer ser um patrocinador da Semana Brasileira de Montanhismo, a cota mínima é R$2.000. Você quer ser um patrocinador da ATM, a cota mínima é 700. Então, assim, um patrocinador, às vezes, tirar R$2.000 todo ano, para ele ainda está pesado. Mas ele pode tirar R$2.000 a cada 4 anos. E nos outros anos ele tira 700. Até porque talvez um evento enorme todo ano, talvez ele... Será que vale a pena? Então você tem... A ideia é que fica a cada 3 anos ou a cada 4 anos, ainda não se sabe. Então vai ser uma semana, aí 3 ATMs, aí uma semana, aí 3 ATMs. Ou talvez, quem sabe, intercalar ano sim, ano não sei. Ainda não... Eu pelo menos... Assim, talvez a Kika já tenha isso bolado na cabeça dela certinho o que ela quer. E ela só não me disse o que é, que eu não sei. Desse ano foi só ATM, foram 2 dias também. Pelo menos isso é uma coisa que falaram aqui. A ATM já cresceu de um domingo para pelo menos um sábado e domingo. Mesmo que não seja semana, ela já é 2 dias. Isso já mudou, ela já cresceu para 2 dias. Então isso já está maneiro. Tá. Estou falando do campeonato. Tivemos alguns problemas, assim, fazer um brasileiro é mais difícil que fazer um estadual. É muito mais caro porque, como é na praça, o maior problema se torna construir um muro. Isso consome aí, brincando, R$30.000, só construir aquele murinho. Por isso que o muro foi pequeno. Eu não sei quanto é que custou aquele muro da Adrena de 2012, tá? Mas deve ter sido uma fortuna. Enorme. A gente está trabalhando nessa faixa aí de tamanho, tá? Esse foi o aberto da TM. O brasileiro desse ano foi do mesmo tamanho. Eu queria que fosse pelo menos um pouquinho maior, mas não teve grana. Mas, honestamente, cara, pelo que eu vi do operacional rolando, não fez falta, assim. Nós saímos muito bem com um muro desse tamanho. Achei que, assim, podia ser um pouco mais largo, os boulders poderem trabalhar mais uma movimentação para os lados e menos para cima. Mas eu acho que a gente se saiu bem, assim. Então, a gente teve, assim, problemas operacionais percebidos no aberto da ATM. Lembra que eu falei, na ATM do ano passado, eu falei, não quero fazer um brasileiro. Eu acabei de chegar, eu não vou comprar essa briga. E eu cometi vários erros. Então, tudo que eu percebi que eu errei, eu consegui melhorar para esse ano. Cada categoria foi num horário diferente, não ficou todo mundo junto. Mulher num horário, criança num horário, homem no outro horário. Fiz o controle do que estava acontecendo por computador e não por fichinha no papel. Isso já melhorou muito. A final e a eliminatória foi em dias distintos, então a eliminatória foi no sábado, a final foi no domingo. E eu fiz o controle do espaço com grades. Ano passado a gente não tinha grades, o público começou a invadir os colchões, foi bem ruim.
Claro que nem tudo são flores. Coisas que eu já tinha percebido que faltava, eu não tive dinheiro, ou não tive tempo, ou não tive recurso, ou qualquer coisa para resolver. Por exemplo, a verba da prefeitura esse ano foi liberada mais tarde do que ano passado. A prefeitura liberou a grana esse ano com um mês de antecedência. Então eu divulguei o campeonato com um mês de antecedência, porque eu não tinha garantido o dinheiro. E eu não sei se vocês já fizeram algum projeto com a prefeitura, mas a prefeitura é assim, você passa um ano pentelhando ela para fazer um campeonato brasileiro. Aí ela, não, vou ver. Aí quando ela chega com a grana, em cima da hora, você não pode simplesmente chegar e falar assim, não, agora não dá mais tempo, porra. Agora eu não posso fazer um campeonato porque se eu divulgar o campeonato com um mês de antecedência, os atletas vão reclamar. Não, tu passou um ano peleando na prefeitura para conseguir a grana, agora ela te dá a grana. Irmão, agora te vira, agora tu faz. Ah, mas só tem um mês, foda-se, faz, dá teu jeito. Até porque se você não aceitar, ano que vem ela não te dá de novo. Então, irmão, divulguei o campeonato com 30 dias de antecedência, a quantidade de inscrições acabou sendo baixa, infelizmente, para um brasileiro isso é péssimo, mas é a realidade desse país, cara. A prefeitura te dá dinheiro com essa antecedência, filho, isso aqui pode fazer. Falta, por exemplo, um painel eletrônico com cronômetro, o próprio cronômetro podia estar, todo mundo ver. Quanto tempo falta? Todo mundo fica, quanto tempo falta? Quanto tempo falta? 10 minutos, 1 hora, 15 minutos, sei lá. Entendeu? Um painel com os resultados, por exemplo, para o público acompanhar. E tem uma central de controle. Tipo assim, eu queria ter uma casinha para mim, sei lá, pelo menos uma daquelas barraquinhas da TM, eu queria ter uma barraquinha daquelas para competição. Para eu ter lá uma pessoa recebendo os inscritos, com uma maquininha de PagSeguro, fazendo as inscrições. Ter uma pessoa lá o dia inteiro só para aquilo tirar dúvida. Não, eu ficava sentado no banco do lado do muro, aí as pessoas chegavam para mim, cadê minha ficha, cadê meu número? E eu abrindo minha mochila assim para pegar os papéis. Bem, dinheiro. Dinheiro dá isso, mas todo mundo gostou. A verdade é essa. Problemas ou sem problemas, todo mundo gostou. E para 2014, agora estadual, então isso aqui foi 2014 brasileiro, 2014 estadual. A logo desse ano ainda não está pronta, já vai mudar as letras, vai mudar algumas coisas. Qual é o conceito dessa logo? O conceito da outra logo era carimbar a FEMERGE como realizadora das competições. O conceito dessa logo é carimbar que é uma competição estadual e não municipal. Trazer pessoas de fora da cidade. Tá? Então, ainda não está certo, a gente deve estar divulgando isso aí para a semana que vem ou para no máximo daqui a 15 dias. Realmente, só o que está faltando é a confirmação da companhia atlética. E se a companhia atlética não aceitar, porque assim, uma etapa de escalada guiada, que seria da companhia atlética lá no New York City Center, e mais 2 de boulder ou 3 de boulder. Porque se a companhia atlética falar assim, não vai rolar, a gente não vai fazer, aí eu vou ligar para a Evolução e falou, Evolução, está contigo parada. Então, categoria juvenil consegui separar em 2, né? Juvenil e júnior. E vou reforçar o torneio das equipes fazendo o que vocês falaram. Vou nas escolas apresentar o projeto para as escolas. Vamos ver se aparece mais gente. Bota a camisa do Sérgio lá e vai competir. Não é esse o caso, mas é uma questão de Não, eu acho que assim, quando eu cheguei aqui, tinha gente treinando naquele murinho. Exatamente. Então, isso vai ser um exemplo. Interessante. Entendeu? E muita gente deve dizer, mas eu vou ficar em último. Não, esquece a colocação. Você vai se superar. Você vai se superar. Você vai se divertir horrores. Tá entendendo? Exatamente. Impensável. Exatamente. Então, vou chegar no finalzinho, tá acabando, galera. Só falta um slide. E tá? eu que 2. faço parede. Todo mundo tá aqui pensando, e eu que faço parede? O que eu ganho com isso? Bem, o que você ganha com isso? Uma das coisas eu já falei, o que você ganha com isso? Você tá nessa espiral. Você quer equipamentos melhores, você quer patrocínio, você quer mais leis, porque as leis vão te garantir aquele acesso da sua parede. Tá entendendo? Você faz parte disso, tá? Então você ganha muita coisa com isso. Então, assim, só o fato da competição, de você ser desse universo, de certa forma, você ganha coisa com isso, tá? Então, isso eu já expliquei. Acho que tá legal. Mas você também pode participar. Participa, por que não? Participa. Ora, bolas, tá? Você tem o direito. Por que eu invisto no formato festival? Porque eu quero que todas as pessoas tenham o direito de lutar por um objetivo pessoal.
Eu inspirei o formato festival na corrida de rua, na maratona. Sem a maratona. Corrida de São Silvestre, seja lá o que for. Todo mundo sabe que o Poltergar vai ganhar a corrida de São Silvestre. Isso é fato. Não tem dúvida. Mas por que tem 10 mil inscritos? 10 mil inscritos na corrida de São Silvestre. O que as outras 9 mil... Exatamente. Você tem um objetivo ali. Eu quero assim... Eu participei da do ano passado, que são 15 quilômetros. Uma maratona, bota uma maratona como exemplo. A maratona são 42 quilômetros. Ano passado eu participei e morri no 35, desmaiei e fui sair de ambulância. Esse ano eu quero chegar no 36, parceiro. No 37, no 38, no 40. Tá entendendo? Uma coisa que os patrocinadores nessas competições de corrida de rua, que é que muitos patrocinadores, inclusive, já sabem disso e também investem, porque numa corrida de rua há mais participantes do que espectadores. As pessoas, os participantes, eles estão ali e na verdade essa divulgação é para os participantes. Então é para eles que vão consumir o produto, eles que vão consumir aquela marca, vão divulgar essa então, isso é bacana. Então você, por exemplo, você põe isso no mesmo bolo aí, festival. Da mesma forma que o cara esse ano quer chegar no 36, porque ano passado ele caiu no 35, no festival é isso aí que você falou. Tem muita gente participando, por quê? Pô, ano passado eu fiquei em 5º, esse ano eu quero ficar em 4º. Ano passado eu fiquei em 20º, esse ano eu quero ficar em 19º. Ano passado eu não consegui fazer boulder nenhum, às vezes acontece, bora seja o festival. E no festival tem um monte de boulder fácil, eles são fáceis, mas já começam na casa dos 6 sub. Já aconteceu de ter gente que não fez boulder nenhum. A menina uma vez, poxa, não fiz boulder nenhum. Aí eu falei, mas vem na próxima etapa. Isso ela não fez boulder nenhum na primeira etapa, no de Friburgo. Eu falei, não, vem na próxima. Aí na próxima ela fez um boulder. Aí eu falei, tá vendo aí? Melhorou. Tá vendo aí? Vê o resultado dos seus treinos na parede. Você passa a ter motivação para treinar, porque você vai participar do campeonato, eu sei, você não é só uma brincadeira, você leva aquilo como uma brincadeira. Mas você acaba tendo uma motivaçãozinha, não, eu vou treinar pelo menos para fazer aquele um boulder, para não ficar no não fiz nada. Eu vou treinar para pelo menos tentar fazer mais boulders do que eu fiz ano passado. Né? A gente até divide os graus mais ou menos por cor, né? Tinham, os brancos eram mais fáceis, os amarelos, depois os verdes. Aí tinha gente que falava assim, não, meu objetivo é fechar os brancos. Era uma pessoa que ainda estava começando, assim, quer fazer todos os brancos, ou seja, quer fazer todos do nível mais fácil. Tem um objetivo pessoal. Aí treinou. E você vê o resultado dos treinos na parede. Eu sei que você treina em muro. Eu sei que você treina em muro. Muito até. E você vê o resultado disso na tua escalada. E a galera, mesmo a galera de parede, eu sei que treina em muro. Não é à toa que tem um muro aqui no Light, que é um clube excursionista voltado para... Entendeu? Eu sei que tem um muro no CAB. Eu sei que tem um murinho lá no Carioca. Tem resultado. Você, assim, na maioria das pessoas que estão ali na limite vertical ou que estavam escaladas de JPA não eram competidores. Não eram. Estavam ali para se manter ativo durante a semana, porque a maioria trabalha. Às vezes o cara nem gosta. Muita gente falava, pô, nem curto muito muro, curto mesmo estar na montanha, vendo verde, o mato. Mas o cara mesmo assim ia ali regularmente toda terça e quinta. Porque ele queria manter a forma, porque ele queria também espairecer, porque ele queria extravasar. E você acaba tendo mais motivação. Você vai levar esse lema, objetivo, motivação, treino, objetivo, para os demais projetos da tua escalada. Quando você começa a competir, você começa a ter essa visão de eu posso mais. Não necessariamente na competição, mas você compete por brincadeira, mas você leva aquilo para a tua vida. Eu posso mais. Eu não preciso fazer o Babilônia para o resto da vida. Eu pretendo fazer o Pão de Açúcar um dia. Aí depois que eu fiz o Pão de Açúcar a primeira vez, eu posso fazer umas Salinas. Eu posso treinar e posso fazer mais. Então, na verdade, é aquele espírito. Quando você participa de competições algumas vezes, mesmo que de brincadeira, você começa a pescar o espírito da competição e começa a levar para outros aspectos da tua vida. Da tua escalada e da tua vida, às vezes. Mesmo sem pretensão de ganhar muito. Eu vejo, na corrida de rua, eu vejo esse exemplo. Muita gente falou, pô, depois que eu passei a correr corrida de rua, além de eu ter mudado a minha vida de forma, emagreci, aquele bando de clichê, não, eu também passei a correr atrás do meu trabalho, passei a ser mais motivado no meu trabalho, em casa, passei... Assim, você quando começa a participar de competição, mesmo que de brincadeira, você entra num nível, num estado de espírito que você às vezes começa sempre a almejar. Não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer melhor, eu quero poder chegar lá. Assim, ele é um trabalho interno importante, participar de competição. Assim. Mas
vamos descartar a possibilidade que você, que faz parede, pode chegar no topo do pódio. Por que não? Não vamos descartar, participa aí. É um crescimento pessoal. Só para citar como exemplo, essa galera toda aí participava daquelas competições lá que eu falei, do Pão de Açúcar, do Nescau, mitos da escalada que a gente vê hoje, Sérgio Tartari, que conquista Big Walls lá em Salinas e vai para Yosemite e no Chile e tal. Toda essa galera competiu mesmo no muro, lutou, brigaram um com o outro, ficaram se olhando de cara feia, não vou, eu vou ganhar. Os grandes nomes da falésia, se você é mais para falésia, já competiram. Cris Charma começou em muro, Adam Andra começou em muro, o Felipe Camargo, nosso atleta brasileiro, começou em muro. E todos os grandes da montanha ainda praticam escalada esportiva. Eu vejo, às vezes eu chego lá na Barrinha, tem um escalador que assim, eu nem sabia que curtia esportiva, o cara, porra, admiro, eu vejo ele fazer altos projetos de montanha grande assim, o cara tá lá na Barrinha treinando assim. Porra, e tá treinando uma via de 9º grau, e eu, porra! Até porque realmente, para você fazer, sei lá, uma place of happiness, filho, tu tem que treinar muito aquilo perto do chão antes, eu acho. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a galera aí. Agradeço todo mundo. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.